Fala empresário, fala empresária, nós estamos aqui para mais um podcast e agora em 2023 com um casal todo especial que veio lá de Rio Branco no Acre para dar aqui a sua história de vida aos nossos internautas, aos nossos telespectadores. Esse casal todo especial que nós temos um carinho aí de irmão, de primo, de prima, são os empresários aí, Jardson e Priscila Dantas, são os proprietários aí, um dos proprietários fundadores da Dona Cachos, um salão especializado em cabelos cacheados, né? Acho que dá pra ver aí pelo visual da Priscila. E, gente, se apresente aí pro público de vocês e vamos conhecer mais da história de vocês, apresenta pro povo. Tem gente que segue vocês na rede social lá, mas também não sabe muito da história, como que foi o início da Dona Cacho, né? Muitas pessoas eu acho que ainda nem perguntaram diretamente para vocês para saber como que foi o início de tudo, quem idealizou, de onde surgiu essa ideia, num período ali que todo mundo queria ter o cabelo liso, né? Então, assim, conta aí para as pessoas saber disso, se apresente aí, tá? Se sintam em casa, vocês estão em casa. Beleza, eu vou começar. Tá. Vou começar me apresentando. Eu sou o Jardson, esposo da Priscila. Estamos juntos há 18 anos, casado há 14. Temos uma filhinha aí de 8 anos, linda, crescendo, na presença do Senhor, que para nós é muito importante. E agora eu vou deixar ela se apresentar. Oi, gente, eu sou a Priscila, esposa do Jardson. Falando já assim sobre o negócio, né? É até interessante a gente estar aqui porque eu de forma individual nunca foi um sonho empreender. Nunca. Eu lembro. Isso nunca havia passado pela minha cabeça, né? E até quando eu conversava com o Jardson sobre o que a gente ia conversar aqui, hoje o Dona Cachos, ele é não é que é o fim, né? Mas ele é o resultado, assim, de uma história, de muitas coisas que aconteceram, na verdade, né? E, na verdade, o sonho de empreender sempre foi do Jardson, né? E aí eu queria até que, antes de a gente entrar de fato, assim, sobre o dono, ele falasse até um pouquinho como foram essas experiências, porque quando as coisas foram se caminhando para a gente chegar onde a gente está hoje, eu tive grandes resistências, muitas, na verdade, por conta da trajetória que a gente teve, né, amor? É verdade. Então, eu comecei a empreender muito cedo, na verdade. Eu, com 9 anos de idade, eu já vendia banana na rua, né? Vendia pão pela madrugada. Eu lembro quantas vezes eu acordei de madrugada e a minha mãe não permitia com que eu acordasse de madrugada para poder ir vender pão. Não tinha uma necessidade, mas eu sentia muita vontade de ter o meu próprio dinheiro. Então, com 9 anos de idade, eu acordava pela madrugada. Eu tinha um primo meu que morava do lado da minha casa e muitas das vezes ele ia lá e batia, a nossa casa era de madeira, né? Ele ia lá e batia na porta, na parede da casa pelo lado de fora. Neném, porque o apelido é Neném. Aí falava, Neném, bora vender pão. Aí eu acordava, quando de manhã cedo a minha mãe me procurava, eu não estava na cama. Então, assim, foi desde muito cedo eu tinha um desejo muito grande de empreender. Eu sonhava em ser empresário, né? Eu não me via fazendo outra coisa. Eu sonhava em ser empresário. E Concurso público nem sonho. não, concurso público nunca passou pela minha Aí cabeça. era o sonho da Priscila, né, O amor? sonho era dela, né? Sonho era da família dela também. Então, assim, o meu negócio foi realmente empreender desde o início. Então, Era até difícil pra te estar num lugar que tinha que obedecer ordens, talvez. não é nem obedecer ordem, né? Porque eu me sentia muito limitado. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar preso num lugar. Quando eu tô preso muito tempo dentro de uma sala, eu fico agoniado, entendeu? Eu não gosto, então... Fica tranquilo, que aqui vai ser rápido. Então, assim, eu gosto de estar num lugar onde eu me sinta à vontade, onde eu possa poder sair, fazer algo, né, lá fora, voltar, entendeu? Então, tipo assim... Ter essa flexibilidade, né? Então,
o que me permitia isso, eu entendia que o que me permitia isso era o empresariado. Só te cortando um pouquinho, apesar de que às vezes a gente idealiza o empreender, né? Tipo, eu vou ter liberdade. Às vezes a gente trabalha domingo a domingo, 24 horas por dia, né? A gente trabalha muito mais que se fosse trabalhar para alguém, né? Sim. Agora tu vê que realmente a melhor vida é do concursado, né? De certa porque forma. ele não precisa fazer o que a gente faz, né? Ele não precisa se dedicar a quantidade de tempo ali que a gente se dedica. Só que a questão também é que eles se tornam limitados, Os né? seus ganhos, seus né? ganhos Seu crescimento, são limitados financeiramente falando, né? Então, o empresariado é a questão de te dar liberdade de você ir atrás do... Você voar voos altos, né? Vai atrás do melhor cada mês que passa. Enfim, então, retornando lá para o que eu estava falando, né? Então, eu com 10 para 11 anos ali de idade, eu comecei a vender quibe. Eu não sei como é que... Aqui chama, em Rondônia, né? chama croquete. Croquete. E não tem quibe de arroz aqui. Não tem, né? Não, é só de mandioca, que é o croquete. E o quibe, aquele árabe, o quibe de pretinho. trigo, né? Pretinho, só isso. É acriano, o quibe, arroz, então quibe e de arroz é 100% acriano. Olha aí. É 100% acriano. Então, é uma comida típica, né? Não existe em outro lugar do Brasil. Não sabia, eu achava que tinha, sério. Então, mais ou menos eu com essa idade, de entre 10 e 11 anos, tinha uma vizinha nossa que ela fazia os quibes, né? E eu pegava os quibes junto com o suco, né? Aquele suco, né? Fazia aquela trouxinha lá no saquinho, refresco, né? Refresco. Aqui acho que é din-din, né? Din-din. Aqui é din-din, lá em Cruzeiro do Sul também. Na minha cidade é din-din, é VIP, na verdade. VIP? VIP. Essa é nova, eu não né? sabia. Lá em Cruzeiro do Sul é VIP. Então, assim, e eu pegava aquela bandeja e colocava em cima da formazinha de isopor e levava pro campo, né? O campo de futebol, onde todo sábado e todo domingo tinha jogo de campeonato. E eu já, amante do futebol, sempre Essa gostei, história é né? minha, pô. Essa é minha Parece. história. Tu também ia vender coisas, né? Então, eu ia pra lá e vendia, né? Passava o dia, o sábado, ia de manhã, às vezes voltava para pegar mais, porque vendia tudo. Aí, quando chegava no final da tarde, ali pelas 4 horas, mais ou menos ali, eu soltava lá a bandeja de quibe e ia jogar bola, enfim, né? Então, desde então, o empreendedorismo na minha vida foi muito forte, né? E aquilo eu levei para minha vida, porque era sabia o que eu queria. Então, quando eu tinha 19 anos, eu já namorava com a Priscila, eu, de fato, fui empreender, né, com meus recursos, né? Então, foi quando eu abri meu próprio lanche, meu primeiro lanche, né, com um amigo meu, que na época foi uma sociedade que nós fizemos. E não foi ruim, né? Naquela época dava para ganhar um pouquinho, né? Então, eu tinha uma moto, minha primeira moto eu comprei, tinha 18 anos. Então, eu peguei essa moto e vendi para poder investir, né? E ali fomos fazendo várias e várias coisas. E depois eu passei a minha parte para ele, né? Saí para poder fazer uma outra coisa. Trabalhei em vários lugares também, como na área de vendas também. Mas assim, eu empreendi muito, fiz muita coisa legal, mas também errei bastante, né? Eu sempre falo assim para algumas pessoas que olham hoje, né, e vê o que nós estamos vivendo hoje, mas não sabem o que nós fizemos, o que aconteceu lá atrás, né? Então, por exemplo, eu já falei 12 negócios, entendeu? Não foi 2, foi 12 negócios. Profético, hein? Né? Misericórdia. Entendeu? Então, isso assim... na verdade, isso me preparou para eu chegar onde a gente chegou hoje, né? E eu vejo, assim, que o Jace é muito resiliente, porque todo esse tempo a gente estava junto, né? Só que eu nem lembro com qual número que chegou, que ele vinha compartilhar e dentro de mim me causava repulsa mesmo, assim, pânico, não sei nem descrever. E mesmo depois da última vez, né, do negócio que a gente... mais um ramo de alimentação e tal, que a gente faliu, eu vi ele disposto a tentar de novo. Eu olhava, eu não falava pra ele, né? Tô até falando aqui, cara, esse menino tem o que na cabeça? Não vai desistir, não? Não dá, não, para, chega, já deu. E ele
E interessante... E o mais forte é porque a gente sente o julgamento de quem está ao nosso redor, né? As pessoas não acreditam mais em você. Então, assim, acaba que se você não tiver assim, saber o que você realmente quer, isso te desestabiliza muito, né? Então, é difícil falar isso, mas eu já não estava mais acreditando, né? E a gente investia em outra coisa. Tanto é que, quando a gente chegar mais na frente na conversa sobre como começou a acontecer, eu fugia disso. Eu tive um momento de briga com Deus, porque eu não queria mais tudo isso que a gente tinha passado, né? Mas, sabe assim, sabe o que é interessante? As pessoas que ela tem visão empreendedora e ela sabe onde ela quer chegar, pode observar que quando elas conversam, elas se tratam e raramente elas entram em discórdia. Tipo, o tempo que eu conheço o Jardim mesmo, a gente nunca teve discordância de nada, né? Nunca. Tipo, a gente Era sempre dividiu muito as histórias. E se tipo, parecem demais, mesmo né? a gente não podendo, não tava onde a gente queria, mas a gente já sabia onde queria chegar e o que queria fazer. Aí ele fala, mano, isso aí vai dar certo, faz, isso aí vai dar certo. Aí eu falar a mesma coisa. Fala, já vai chegar uma hora que vai dar certo, pô. Porque hoje é interessante, eu tenho certeza que já chegou pessoas para vocês e falaram assim, eu sabia que ia dar certo, isso aí deu muito certo, porque eu sabia que não sei o quê. É muito fácil, mas só que lá atrás ninguém falava isso para vocês. O Alexandre, você não sabe quantas vezes, assim, das vezes que não deu certo, né? Eu ficava me perguntando, a mesma coisa que a Priscila tá dizendo, sabe? Eu ficava assim, rapaz, cara, quando é que tu vai parar, velho? Entendeu? E aquilo assim me maltratava pra caramba, porque, tipo assim, a vontade era tão grande dentro de mim que não me permitia parar. Eu fechava, definitivamente eu fechava os meus ouvidos para todas as críticas que estavam ao meu redor, entendeu? Principalmente de pessoas próximas da gente, né? Pessoas que conviveram, né? Que sabem as lutas que a gente enfrentou, entendeu? Então, tipo assim, cara, tô nem aí, velho. Tô nem aí. Eu sei que uma hora vai dar certo, entendeu? Uma hora vai dar certo. Mas quando tu pensava nisso, tu lembrava daquela promessa que tu tinha recebido lá na chácara ou não? Na verdade, eu não lembro muito, né? A chácara que ela tá falando é de um acampamento que teve lá na igreja. Foi, né? porque teve uma vez que a gente estava no acampamento, né? E ele com o José, que é um dos nossos sócios, né? Eles dois receberam a palavra duas vezes. Palavras de pessoas diferentes que eles iam crescer e prosperar em um negócio, né? Nossa, isso tá com muitos anos atrás, tá com uns 10 anos atrás. E assim, eu não sei se tu lembrava disso. Não, assim. eu lembrava disso, mas uma coisa que eu me lembro muito é que uma vez uma pastora amiga da minha mãe que falou que me via como um grande empresário que ajudava muita gente, entendeu? Então, tipo assim, eu me apeguei à palavra, velho. Eu me apeguei, entendeu? E nada me permitia nada me permitia deixar que eu parasse, né? Eu digo, eu não vou parar, entendeu? Não tá dando agora, mas eu sei que vai dar. Então, assim, eu dou graças a Deus. Pode falar. Não, é que um dia a gente estava no carro conversando, né? Aí a gente, grato a Deus pelo que Deus tem feito, né? Que eu acredito que é só o início do que Ele tem para fazer. O Jas falava assim, amor, eu não sabia quando, mas eu tinha certeza que ia chegar. Ele falou assim que ele tinha uma convicção de ter uma vida próspera, assim. Era uma convicção mesmo. Tem. Ele... A gente tem. Bem. E eu realmente tinha essa convicção. Eu não sei quando, mas vai acontecer, né? Mas é aquela história, né? Deus estava apenas me preparando para o momento certo, né? É porque os fracassos, eles trabalham no teu caráter, né? Na tua resiliência, na tua fé. Não é fácil, não. Mas eu costumo falar que quando tu tá no meio do furacão, da tempestade, é difícil tu ver algo de bom. Tu não consegue ver nada de bom, né? Eu lembro da história de José. Se Deus tivesse mostrado o processo, talvez José não teria aceitado, né? Para chegar no resultado, né? Verdade. Mas e o processo, ele não é fácil, é dolorido pra caramba, né? Então, assim, e o que eu sou mais grato a Deus, sabe o que é que Deus coloca as pessoas certas na vida da gente, inclusive as nossas esposas, né? Porque, por exemplo, eu tenho absoluta certeza que se Deus não tivesse me dado a Priscila como a minha esposa, talvez uma outra mulher não suportaria o processo igual ela suportou, entendeu? Então, assim, então quando tudo começou a acontecer também na vida dela, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, eu abracei porque
de todas as vezes que ela me apoiou, seria injusto eu não apoiá-la, né? Tanto de vez que caiu contigo. Entendeu? Então, assim, eu sou muito grato a Deus por essa questão também, né? Da minha esposa ter suportado o processo ali, porque foi muito dolorido. Nós passamos muita coisa juntos, Muitas né? provas. Muitas provas juntos, né? De não ter dinheiro pra nada, cara. A gente não tinha, teve uma época que a gente não tinha Depender dinheiro 100% pra das nada, pessoas, né? A gente né? dependia 100% das pessoas, né? Teve só falar, né, que eu acho que é legal as pessoas ouvirem, né? Porque assim que a gente casou, né, eu trabalhava no banco, o Jardim também tinha o trabalho dele e tudo, então a gente tinha uma vida relativamente confortável, né? A gente podia comer na hora que a gente quisesse, onde a gente quisesse e tudo. Tinha carro, tinha moto, Tinha carro, tinha casa. moto, tinha a nossa casa, a gente casou e fomos para morar na nossa casa, né? A gente não morou com sogro, com mãe, com ninguém. Então chegou uma fase que a gente teve que morar com a minha mãe, sendo que a gente nunca tinha morado com ninguém. Por quê? Porque a gente não conseguia se manter, né? Teve um momento de o pessoal da igreja fazer uma cota e fazer uma feira pra gente. Fizeram uma feira imensa, que acho que na época eram uns 700, 800 reais, com o melhor. Era a melhor fralda pra Pietra, o melhor leitinho, que a Pietra nem tomava leitinho, era do bom que ela Tinha tomava. medo de dar dor de barriga na menina. Que ela não tomava. E eu, cara, nem eu compro isso aqui, assim, era o melhor mesmo, né? Chegaram lá na mãe com a feira e tudo mais. E na hora eu lembro que eu chorava tanto, e eu chorava de gratidão e de vergonha. Era um misto de emoções, porque eu falei, meu Deus, eu tô aqui, eu já ajudei tantas pessoas, eu tô aqui precisando porque a gente tava agora. do outro lado, né? A gente tava do lado oposto daquilo que a gente fazia, né? Nós éramos acostumados a abençoar, né, pessoas. Aí teve um momento que nós fomos Precisamos ser abençoados, ser né? abençoados. Aí a gente tava do outro lado da... Aí eu chorava, meu Deus, muito obrigada por isso. Eu, meu Deus, eu tô passando por isso. Eu, Jesus, assim, foi louco essa fase. Esse período foi bem complicado, porque foi assim que a Pietra nasceu, né? A Pietra nasceu no meio disso tudo, né? Eu não lembro quando a Pietra nasceu, aquela casa que pegou fogo. O fogo foi antes ou depois da Pietra? Depois ela tava com um ano e pouco, ela. Na verdade, tava com um ano e pouco. E naquela época a gente tava sem grana também. Que foi uma das fases difíceis, né, da nossa vida, né? A gente teve que passar 30 dias na casa da minha sogra. Da casa da minha mãe, porque nós passamos 7 meses. Quando a Pietra nasceu, nós passamos 7 meses na casa da minha sogra, né? Depois, aí... A gente conseguiu voltar pra casa, que aí tu eu conseguiu consegui trabalho. né? Voltamos pra casa, né? Aí, enquanto eu tava no trabalho, mas eu tava apenas pagando as contas que tinha ficado. A coisa do dia a dia, né? A coisa do dia a dia. Então, assim, a gente tinha o necessário. básico, né? O necessário. Então, Deus nunca nos deixou faltar o necessário, né? E aí, um dia a gente tava pra igreja, eu vou contar nessa parte, a gente tinha ido pra igreja, ela tinha ido ensaiar e eu também, né? E quando nós chegamos em casa, quando eu coloquei o carro assim na porta no portão, eu olhei por debaixo da porta e eu vi uma claridade. Eu falei assim, amor, tu viu aquilo ali? Só que aí eu pensei, não, foi só... Assim, tu deixou a luz acesa? Né? Aí eu peguei, quando eu abri o portão, quando eu botei a mão no trinco da porta, quente. Eu digo, meu Deus. Tu tava morando em Rio Branco nessa época? Não lembro. Eu acho que tava já. Acho que tava. Né? Acho que tava. Eu falei assim, meu Deus. Amor. Aí eu comecei a gritar, liga pro bombeiro. Aí eu empurrei a porta, arrombei a porta e comecei a entrei na casa, só que eu voltei muito rápido, porque a fumaça já tinha tomado de conta, né? A gente tinha um sofá grande assim na frente da sala. Consegui tirar uma parte do sofá. Não sei até hoje como que eu consegui tirar aquele sofá para fora. Quando eu tirei aquele sofá, coisa assim de minutos, ele deu uma explosão. Ele explodiu, a labareda de fogo ficou assim, quase da altura do fio. Então, até hoje, eu não sei como é que eu consegui tirar aquele sofá. Sem se queimar. Sem se queimar, né? Então, assim, aí nós perdemos a nossa sala toda, né? Quase a casa toda, não foi? A cozinha, cozinha, tudo. Né? Pouca coisa que... A fiação elétrica, tudo. Então, nós já não tava muito bem, né? Eu digo, meu Deus do céu, e agora como é que vai ser? Entendeu? Então, foi uma situação muito complicada que a gente Aí, na época, a igreja ajudou a restaurar a casa, né? E Deus é tão bom que depois disso tudo, eu sempre falava pra Pri, eu falei assim, amor, tinha vontade de fazer aqui uma cozinha americana, né? Só que a gente não tinha condição de fazer, né? Aí... Depois disso, que isso aconteceu, né?
os irmãos foram ajudar a gente. Cara, apareceu tanta coisa assim, fizeram rabada para vender. Aí Deus começou a usar pessoas para nos ajudar, né? Deus começou a agir. O milagre está acontecendo e às vezes a gente não acha que é milagre, né? É verdade. Então, assim, para resumir, a gente fizemos uma reforma, né? A gente conseguiu ajuda para fazer a reforma. Fizemos a parte da frente da casa. Eu tinha o maior desejo de colocar vidro. Nós fomos abençoados com o vidro da casa. A casa ficou melhor do que antes, resumindo. Melhor do que antes, né? Resumindo. E Deus restaurou tudo, né? Então, mas aí, mesmo assim, as lutas não pararam. Após disso, a gente também viveu muita coisa, né, mano? Sim. Mas aí depois disso, dessa crise, aí tu continuou trabalhando ou continuou empreendendo? Não, aí eu continuei trabalhando, né? Aí teve um dia que... Trabalhando com empreendendo, né? Teve uma época que ele estava trabalhando de dia e com lanche à noite. Era. Aí eu falei assim... Aí abriu outro lanche. Foi, né? Eu trabalhava numa empresa durante o dia e à noite eu ia pro lanche à noite, né? Uhum. Então foi assim, cara, eu tava com esgotamento físico. Teve um dia que eu falei assim, pelo amor de Deus, não aguento não. Não aguento não. Aí eu peguei... Aí, pra mim, que sempre quis segurança, né? Ele chegou, eu vou sair da empresa, que primeiro é uma empresa boa. Vou ficar só com lanche. Eu quis morrer, né? Na hora. Foi, mas aí eu não saí da empresa. Eu saí do lanche. Escuta, ela nem lembra mais, ó. Aí eu fechei o lanche. Continuei na empresa. Foi. Continuei na empresa. Só que quando eu tava na empresa, aquele negócio ficava dentro de mim. Entendeu? Eu não quero ficar aqui, eu não quero ficar aqui. Eu ficava, digo, meu Deus, cara. E eu pensava na minha filha, pensava nela, ela já estava trabalhando, né, também nessa época. Ah, tá, agora eu lembrei. Ele fez isso porque ele sabia que era o que eu queria, que eu não queria que ele ficasse empreendendo, que eu queria... Era o desejo do coração dele. Ele fez por causa de mim, foi tipo um sacrifício. Foi. Aí, enquanto eu estava na empresa, aí eu ficava inquieto, né? Digo, meu Deus, cara, eu posso ganhar mais, né? Isso não é isso aqui que eu quero, não é isso aqui não. Aí eu ficava, aí um dia eu cheguei em casa, até lá na casa da mãe dela. Aí eu falei assim, amor, a gente tava até almoçando, eu falei assim, amor, não é isso que eu quero não é isso que eu gosto de fazer não. Aí eu infartando do lado. E eu lembro que nesse dia eu comecei a chorar, sozinho. Eu digo, cara, porque eu tava infeliz, entendeu? É aquela coisa assim... Às vezes não é nem não é nem por o tanto que você ganha, é você fazer aquilo que você gosta, aquilo que te dá paz, te dá prazer, né? E eu não tinha isso, eu não ganhava mal, entendeu? Na empresa que eu trabalhava, mas eu sentia que não era, aquilo ali não me fazia 100% feliz. Então, eu peguei e falei assim, amor, é o seguinte, eu vou sair e vou montar outro lanche novamente. De novo. Não me briga. Não, assim, a gente não brigava. A gente não brigava. É porque, muito, assim, apesar de que não era o que eu queria, o fato de eu ver ele mal me deixava mal. Aí eu, tá, mãe, vamos lá, mais uma vez, né? Porque eu ficava super mal de ver ele assim. Ela fingia que tava gostando. Aí ia lá, fazia aquele apoio pra dizer que tava apoiando. Então, tipo assim, essas coisas eu nunca esqueci, né? Então, é por isso que a gente vai chegar na parte, né, do apoio a ela quando tudo o que aconteceu com a gente através do Dona, quando começou, né, o Dona Caixa, foi quando eu comecei a postar tudo nela também. Eu pulei alguma coisa? Assim, bom, eu não sei se pulou, ela não vai saber. Pode falar. Mas assim, uma das coisas que eu acho legal, principalmente por causa do surgimento do Dona Caixa, eu não esqueço essa história. Foi até minha esposa que perguntou o porquê que tu queria fazer um salão focado a isso. Aí eu lembro que na época tu tinha um cabelo liso, você tinha alisado o cabelo, e daí você tava voltando pro cacheado. Sim, eu tava na transição, né? Sim. Aí a minha esposa perguntou o porquê e você falou por causa da minha filha. Sim. Porque ela perguntou por que o cabelo dela era assim e o meu tava de outra forma. Então isso aí eu vou deixar por sua conta aí. Tá. Na época que eu estava na transição, eu estava trabalhando na Oca, né, lá de Rio Branco. E aí, quando teve a troca de governo e tal, a gente saiu. Quando a gente saiu, nesse meio tempo, né, eu sei que a gente não está falando só para cristãos, talvez algumas pessoas não consigam compreender.
E aí, um dia eu estava no culto com uma palestra do Tiago Brunet, né? E aí ele tinha terminado de dar a palavra lá, a palestra, e aí pediu pra gente se levantar. E aí, quando a gente se levantou, eu tive uma visão. Eu me vi muito bem vestida. Eu estava me vendo do outro lado da rua, dentro de um prédio com a porta de vidro, eu falando com alguém na recepção, né? E na hora o Senhor falou assim no meu coração, essa empresa é tua. E aí eu fiquei assim, eu falei assim, não é minha, eu quero ser concursada. Aí o Senhor no meu coração, essa empresa é para você. Eu digo, não, Deus, tu não tá entendendo. Eu quero estabilidade, eu quero segurança. Eu quero passar no concurso público. Meu pai é concursado, minha mãe é concursada, é isso que eu quero. E pela terceira vez, de novo, Senhor, essa empresa é tua. Eu saí em parafuso daquele dia da igreja, porque isso nunca tinha acontecido, uma experiência assim nunca tinha acontecido comigo, né? E nesse meio tempo, aí eu vou retornar um pouquinho, tinha acabado a minha transição capilar por conta da Pietra, né? Só que até então, na minha transição, não era não tinha na minha mente empreender para esse lado. Era uma questão de aceitação mesmo, porque eu não conhecia o meu cabelo, né? Eu venho de uma época que é interessante, porque o cabelo que eu tenho hoje eu sempre achei bonito, mas a gente estava até conversando hoje de manhã no almoço sobre a questão da sugestão na mente, né? E eu não achava bonito porque as pessoas diziam que não era. Mas no fundo, quando eu olhava um cabelo cacheado, eu achava a coisa mais linda, mas mas em mim não fica bom, porque isso não é um cabelo padrão, não é um cabelo aceitável, não é um cabelo profissional, né? E tudo mais. E aí, na época da gravidez, da amamentação e tudo, meu cabelo cresceu bastante a raiz, que eu não tinha como fazer química, porque podia fazer mal pra mim, pra Pietra e tudo mais, né? E aí, eu falei pro Jato, na época, eu falei assim, eu vou alisar de novo, porque ele já tinha me conhecido lisa, né? E aí, ele falou assim, não faz isso não, deixa teu cabelo lisinho mesmo, não sei o quê. E a raiz estava enorme, né? E aí, depois que a Pietra parou de mamar, eu fui lá e alisei o cabelo de novo, sendo que o meu cabelo estava enorme. Só que nesse meio tempo, a Pietra nasceu o cabelo lisinho, só que foi cacheando quando ela foi crescendo, né? E eu olhei o cabelo, a coisa mais linda, e eu olhei pro Jato, aí isso eu já tinha alisado o cabelo, né? Aí o Jato falou assim, eu falei assim pra ele, ela vai olhar pra mim e ela vai querer alisar o cabelo dela, porque ela não vai ter uma referência. Eu sou a referência dela, ela vai olhar e vai dizer, eu quero ser igual a minha mãe. Tu vai deixar ela alisar? Ele, não, ela não vai alisar o cabelo, não. De jeito nenhum. Eu falei assim, pois é, o cabelo dela é lindo. E eu preciso ser uma referência pra ela, eu sou a mãe dela. Né? E aí foi quando ele ficou meio assim, na época, né? E aí, eu tinha acabado de alisar o cabelo, meu cabelo já tava praticamente todo cacheado, só que ainda precisava tirar uma parte. E aí, eu peguei e falei assim, não, aí eu decidi, porque até então, no dia que eu conversei com ele, eu não tinha decidido dentro do meu coração que era realmente o que eu queria, né? E aí, eu falei assim, não, em abril do ano que vem, era o mês do aniversário dela, eu vou cortar meu cabelo e não quero saber o tamanho que vai ficar bem curtinho, porque ia começar a crescer ainda, né? Aí ele ficou calado, né? Porque ele sempre gostou do meu cabelo grande, que nem esse negócio de homem que gosta de cabelão grande. Enfim. E aí, quando chegou em abril, fui lá e cortei. Lembro que eu saí toda maquiada e tal, que era pro impacto ser menor. E aí, quando eu cheguei, eu só olhei pra ele, eu não perguntei. E aí, o que é que tu acha? Porque eu não queria ouvir. Ele ia dizer, eu não gostei. E eu não queria ouvir isso, né? E aí, eu só falei assim, ó, cabelo cresce. Aí entrei pra dentro de casa e tudo mais, né? Então, a questão da aceitação foi isso e foi legal porque eu comecei a aprender a cuidar do cabelo dela, porque eu não sabia. Como a vida inteira, desde os 11 anos eu alisei o cabelo, eu não sabia cuidar de cabelo cacheado. Muito cabelo, muito cacheado. Eu falei assim, meu Deus, como é que cuido do cabelo dessa criança? Na época eu fui pro YouTube, como pentear, como arrumar. Literalmente isso. E aí, nesse meio tempo, foi quando eu decidi voltar, né? Que eu vi como é que funcionava e tudo mais. E aí tá, aí voltando pra época da Oca, né? E aí tudo aconteceu e tudo mais, eu saí da Oca. E aí veio essa palavra de Deus, né? Durante todo esse processo de aceitação minha, né? De afirmar a identidade dela, de que ela aceitasse o cabelo dela independente do que as pessoas tinham pra dizer, de querer impor um padrão a ela. Ela tinha eu como referência, como autoridade na vida dela, né? E aí, depois dessa palavra, né, de empreender, eu falei assim, meu Deus, e agora? Aí eu saí da igreja com um parafuso, eu falei assim, meu Deus, será que o Jazz vai fazer outra coisa? E eu tenho que apoiar ele, então. Com medo de novo, já. Fiquei, mas eu já fiquei mais assim, porque foi uma experiência muito sobrenatural, né? Eu falei assim, até conversei com a minha amiga, que é a pastora na época, eu falei assim, amiga, será que ele vai empreender algo e... Vou ter que apoiar, Deus mostrou, mas eu jamais pensei que era algo comigo, assim, de uma forma mais direta, né?
E aí aí na época eu fui fazer um curso de sobrancelha, com a referência lá da minha cidade. Foi um curso bem interessante, bem legal. Fiquei bem tentada a fazer, gostei. Mas assim, não era ainda, sabe? Eu fiz, o custo ia ser alto na época para comprar o material, ia ser uns R$5.000 o curso, até com a Clé. E eu não sei se é isso, achei legal, interessante. Se eu me dedicar, eu acho que eu posso ganhar dinheiro com isso, mas eu não sei se é isso. Aí, na época, eu fui fazer um workshop lá em Rio Branco, né? De caixa. O workshop é algo bem superficial e tal, acho que foi de 1 dia, 2 dias, né? E aí lá, com a pessoa da minha cidade. E na hora que a gente estava lá no curso, ela contou um pouco da história dela, né? No início do curso. E ela é formada em Direito, que era o meu sonho, ser formada em Direito. Ela estava trabalhando na área dela, no setor lá, um setor público na área dela. E o esposo dela já tinha investido financeiramente muito na área do direito também, na vida dela, né? Só que ela não era feliz. Ela disse que começou aí, ela só conseguia chorar, porque ela queria fazer cabelo. Ela não queria estar ali, exercendo a profissão de formação dela. Cara, quando ela falou aquilo, parece que virou uma chave na minha cabeça, assim, porque eu já tinha começado 4 ou 5 faculdades e nenhuma eu tinha me identificado. E eu falei assim, cara, ela estudou 4, 5 anos, perdeu, porque não é o sonho da vida dela. Eu tô na vontade, então, que nem terminei um curso que eu não iria usar e tal. E aí, eu saí de lá decidida. Foi assim, foi na hora que virou a chave do empreender. Isso em que ano? Isso foi 2018. 2018. Foi 2018. Um ano, assim, realmente, antes de o Dona se consolidar, né? Foi. E aí virou a chave, amor, é isso que eu vou fazer. E para mim foi muito difícil, porque eu almejava o direito, hoje eu vejo que era muito mais de status do que outra coisa, apesar de eu gostar do direito, de leitura e tudo, mas eu vejo que era muito mais por chegar no lugar e dizer, olha, qual é a sua profissão? Sou advogada, né? Encher a boca, porque a gente ainda tem essa questão do tratamento, né, com as profissões. Sim. Eu costumo até falar assim, se tu chega num lugar e tu diz, oi, eu sou advogado. Aí a pessoa não sabe que tu mora com a tua mãe, que tu depende financeiramente dela, dele, do teu pai. E tu chega num lugar e tu fala assim, eu sou cabeleireira. Tu ganha 20, 30, 40, 50, 100 mil reais. Tu é tratado diferente só pela nomenclatura da profissão, né? E aí, havia uma expectativa do meu pai, da minha mãe, do meu pai que eu, né, fosse concursado. Os 2 são policiais e tudo mais. Eu sou a filha mais velha e tudo. Eu tinha essa obrigação de fazer isso, porque ia me dar estabilidade e segurança. Era o governo, era o concurso público, né? Então, assim, para me tomar essa decisão foi muito difícil. Engolir o orgulho e dizer assim, pai, eu não vou mais. Mãe, eu não vou mais, porque eu vou abrir um salão, vou cuidar de cabelo. Parecia que eu estava me diminuindo, sabe? A sensação que dava, por isso que foi muito, muito difícil. Mas quando eu decidi, eu sou assim, eu demoro e tal. Mas quando eu decido, eu cheguei, amor, é isso. Vou pegar o valor da rescisão, porque eu estava com o dinheiro da rescisão da OCA. E eu estava dividida, investir na sobrancelha, no design de sobrancelha. Eu sabia que eu tinha que investir em alguma coisa, que Deus tinha mostrado, Deus tinha falado. Então, mesmo com medo, era a direção que eu tinha. Né? E aí eu lembro de não sei se foi uma palestra que eu assisti, que o palestrante falou assim, quando você se posiciona na sua zona de convergência, as coisas começam a acontecer. Sim. E aí, eu falei, amor, é isso que eu vou fazer. Então eu vou pegar o valor, não vou mais investir na sobrancelha, é um valor muito alto, e não é o que realmente queima no meu coração. A gente vai fazer aqui em casa. A gente tinha mudado de endereço, eu tinha uma área que dava para fazer. Aí ele... Hoje é engraçado, porque arquiteto, foi lá, deu um monte de arquiteto. Carpinteiro. Não, o que eu ia dizer antes era porque hoje a gente inverteu um pouco esse papel, mas na época ele, não, vamos vender a casa. A gente vende a casa e monta. Eu não mas calma. Antes de eu falar para tu vender a casa, a gente já tinha montado o espaço lá em casa. Tinha. Aí quando eu comecei a ver a tua paixão pelo negócio e comecei a entender que aquilo ali, né, poderia ser algo fantástico nas nossas vidas, né? Foi quando eu falei assim, amor, e aí se tu quiser, eu vendo a casa. Não, aí tu vê como um empreendedor é doido, né? É isso que eu ia falar, não vou nem falar a palavra que eu sou nesse momento. Isso, né? Nem queria. O quê? Não, quando eu falei isso, foi agressivo pra ela. Não, eu falei assim, calma, aquieta só um pouquinho, né? Vamos começar aqui e tudo mais.
E aí... A Siri aqui tentando entrar na entrevista. Ninguém chamou essa intrometida. E aí eu falei, não, calma. Aí a gente montou lá em casa, né? Foi tão interessante, até postei esse dia que a gente fez 3 anos de Dona Caixa, né? Eu lembrei disso. E eu falei assim, tava tão simples, mas meu olho, ele brilhava com cada detalhe. Era algo, eu olho hoje, né? Eu falei, meu Deus, é tão humilde. Mas pra mim era lindo. Pra ver como você não recorda algumas coisas, eu e a Marjorie, nós fomos um dos primeiros clientes. Não, eu lembro, eu ia falar. Aquela foto é a Vilmara que e a Marjorie. Eu lembro. Sim, sim. Eu tenho clientes daquela época que vai lá no salão, bem, bem legal. E aí a gente já se montou, a gente colocou papel de parede, forramos com PVC. Interessante que... Eu lembro que o Jadson falou comigo no WhatsApp, mano, eu vi tá aqui em casa, derrubou tudo. Não fala não, a gente ri hoje, mas na época quase eu choro. Eu tava trabalhando num retiro, num encontro, aí o Jadson me liga, amor, o vento passou aqui, levou tudo. Eu falei, foi não, cara. As lutas não acabam, porque o que a gente fez? Tinha área, né? A área era gradeada, aí eu com... meus dotes de pedreiro carpinteiro, né? Fui lá, né? A gente comprou um PVC e eu fechei a grade, né? A grade, né? O que era grade. Aí eu fechei de PVC, né? E aí coloquei um papel de parede, né? Coloquei uns nichozinhos e tal. Só que era aberto. Era aberto. Entendeu? Não era fechado. Eu lembro que eu ainda comentei assim, quando eu estive lá. Eu comentei assim, legal que não ficou quente, não ventilado. Só que o vento leva tudo. Colocamos um lavatório lá no chão, né? A saída da água ela era pela lateral, área, né? Pela lateral da área, né? Então, assim, aí foi quando tudo isso aconteceu, né? Depois do que veio o vento, né? A chuva derrubou tudo. Mas a Dona Caixa, ela nasceu ali, na área da casa, né? Porque eu penso que nasceu no dia que eu decidi, é isso que eu vou fazer, né? Que foi, que eu tava falando assim, a questão da família pra mim teve um peso, né? Até eu decidir, quando eu pensava, será? Meu Deus, mas o que meu pai vai pensar de mim? O que a minha mãe vai pensar de mim? Eu tenho que ser concursada, não sei o quê. Na verdade, Pri, as pessoas que têm medo... Porque isso é um medo. As pessoas que têm medo, elas estão mais preocupadas em querer agradar outras pessoas do que agradar a si mesmo. Sim. Por isso que isso te bloqueava. Era esse medo que te bloqueava de ficar pensando o que a minha mãe vai achar disso, o que o meu pai vai achar disso. Isso, e também é porque o empreender, ele não te dá aquela estabilidade. No final do mês, com certeza, vai ter aquele valor, né? E eu era muito apegada a isso, muito mesmo, assim. E eu vi essa nossa trajetória toda, eu vi Deus toda hora me tirando da minha zona de conforto. Porque eu colocava a minha confiança e a minha segurança no que eu podia fazer com as minhas mãos, no meu trabalho, no que, né, eu podia fazer ali. E eu vejo Deus fazendo isso porque a minha confiança precisava estar nele, a minha segurança. Não é o governo que me dá segurança, é ele que me dá. A instabilidade é ele que me dá. Então, assim, até eu entender isso, por isso que eu acho que o processo foi longo, porque toda hora eu estava apegada nisso e não confiando nele. Eu acho que o grande tratamento de Deus comigo foi isso. Porque hoje eu consigo descansar. Antes eu não descansava, eu ficava tensa. E aí, como é que vai ser? Eu preciso fazer alguma coisa. Às vezes eu achava nem que a responsabilidade era dele, era eu que tinha que ir atrás. Porque eu não podia deixar faltar, não sei, era algo muito... E Deus toda hora me tirando a base ali, depende de mim, sabe? Sabe uma coisa que isso trouxe pra tua vida? Eu até comentei isso com o Jardim. O fato do espírito da escassez um dia ter feito parte da vida de vocês, tornava isso em ti. Aí, tipo, tu via, eu preciso fazer, eu preciso ter, eu tenho que fazer acontecer, eu não posso deixar faltar nada. Entendeu? Então, mas foi a escassez que vocês passaram que fez isso acontecer. Sim. Foi nesse momento. Mas assim, nessa hora que a chave virou mesmo, é isso que eu vou fazer, que eu decidi, ele me apoiou, me ajudou e tudo, o Senhor já começou a trabalhar a confiança em mim. Se ele me deu a direção para fazer, ainda que eu não visse ali de forma palpável o resultado, mas ele estava no controle, né? Eu tive até uma experiência, né, com a Vilca, né, que é a minha prima, é uma das sócias do Dona.
Porque ela também era uma que queria muito que eu fosse concursada, que eu formasse em direito, me ajudava, me incentivava, pagou pré-concurso, não foi aquele, tem um online e tudo mais. E quando a gente decidiu iniciar lá em casa, ela foi uma das que também apoiou, que ela antecipou um valor, ela falou assim, vou te antecipar um valor para ajudar vocês, e aí tu vai descontando os serviços, eu vou vir com as meninas fazer cabelo e tal contigo para te ajudar. Ela foi a bênção instantânea do momento. Foi. Porque o valor que eu tinha, praticamente só deu para comprar as coisas ali, o básico, né? E aí tinha que ficar mantendo e tudo mais. Eu não sei se o Jasso vai lembrar disso. Eu contei para ela esses dias, ela disse que não lembrava. Ela me antecipou um valor, quando ela me deu, eu falei assim, eu vou comprar umas coisas aqui para casa. Que já tava faltando. Eu vou, acho que pagar a luz, ao que sobrar eu vou comprar de coisa aqui pro salão. Isso eu já tinha programado, né? Ela não lembra disso. Ela me ligou, ou foi no mesmo dia, ou foi no outro dia. Ela falou assim, Pri... Eu lembro disso. Foi no ela mesmo falou dia assim, que ligou. ela falou, Pri, não use esse dinheiro para comprar nada para casa. Desse jeito. Sem ela saber. Ela não sabia, né? Tinha compartilhado nada. Isso aí é pro salão, é pro negócio. Não gaste. Não se preocupe, Deus não vai deixar faltar. Desse jeito. Eu já tinha programado tudo. Ia sobrar, acho que uns R$200 para comprar alguma coisa pro salão, né? E eu, meu Deus do céu, que foi isso agora? Eu, amor, não vai poder comprar nada para casa, não. Porque eu sabia que era Deus falando, sabe? Através da vida dela. E aí, a gente comprou tudo que precisava. Aí compramos todos os produtos, tudo. A gente ficou com nada. E eu não faltou, não foi? Não faltou. Não faltou. Na verdade, eu não sei se o Jackson lembra disso, mas ele comentou comigo e eu falei assim, mano, eu também não acho certo, não. Se ela deu o dinheiro pra investir no salão, lembra que eu falei isso pra ti? Foi, eu não lembro, eu sabia disso. Eu falei isso pra ele. Eu falei, tem que investir mesmo. Mas tá faltando. Eu falei, mas eu não sou de acordo, velho. Eu acho que tá errado isso aí. Eu não lembro, mas eu não sei, eu não tenho certeza, mas eu tenho pra mim que naquela mesma época, não sei se tu vai lembrar, naquele mesmo período, tu e a Vilmara fizeram umas compras pra gente, tu lembra disso? Sim. Foi naquele mesmo período. Acho que foi mesmo. Foi naquele mesmo período. A gente não podia gastar o dinheiro a não ser no salão. Tanto que eu comentei isso com a minha esposa. E tu nem sabia disso aqui que eu tô falando, que a Wilka me ligou, não, né? Ela falou assim, ó. Depois que eu comentei, porque eu já se falou, né? Aí ela falou assim, Ale, então é de Deus, porque Deus... eu senti de comprar umas coisas pra Priscila. Aí foi que a gente foi lá, que a gente já tava tá aí o bem, estágio, né? que eu não tava lembrando. Eu falei assim, eu tava aqui, ó, realmente não faltou. Como foi que não faltou? Eu lembro assim, porque naquele período a gente já tava bem, tava com os contratos lá na oficina e tal, então o negócio tava já girando, né? Sim. Aí foi aí que foi ela que falou, mas Deus usou ela pra poder fazer. Mas tipo, na hora que eu falei assim, amor, o Jardim me contou isso, tal, cara, eu não achei de acordo não sou de acordo não com isso. Aí foi que ela falou, ela disse, não, então é de Deus mesmo, é porque a gente que tem que levar ela pra isso. As nossas histórias tudo interligadas, né? Se parecem muito, né? Sim. E aí a gente comecei a atender e tudo mais, só que aí na época, lá na área de casa era o meu nome lá, né? Não sei, eu tinha olhado nos cantos, eu falei assim, tem que ser o meu nome, Priscila Dantas, né? Não sei, vai valorizar. E nesse meio tempo, as coisas eu ficava mandando pra Wilka, assim, de salão de fora. E, assim, Deus sabe que não tinha nenhuma pretensão. Até porque quando a gente decidiu fazer lá em casa, não tinha perspectivas ou expectativas de investimento de ninguém. Né? E tudo que eu via de salão de sucesso, eu mandava para ela. Porque, no fundo, como ela me incentivava muito para formar em direito, para ser concursada, acho que hoje eu faço uma análise do que passou, né? E como ela tem uma importância também para mim, eu ficava tipo assim, tá vendo como eu vou me dar bem? Uhum. Eu sei que tu quer que eu faça isso porque tu quer que eu me veja bem financeiramente. Olha aí, quanta gente tem sucesso, eu mandava os links para ela de salões de fora, especializado nessa área, né? Uhum. Porque era uma área que estava ascendendo e ainda está. Porque tem muita gente se aceitando, né? Eu nem gosto quando as pessoas falam assim, legal, né? Cabelo cacheado agora tá na moda. Não é moda, tu passar pela transição que mexe muito com a autoestima da mulher, pra assumir o cabelo pra tu entrar na moda. Moda é um negócio que tu usa aqui agora, amanhã tu não usa mais. E não é isso, é uma questão de aceitação, de você olhar pra você, características físicas que antes você achava feio e agora...
é bonito, tem valor, eu sou diferente, as pessoas são diferentes, né? E tudo mais. Então, aí tudo eu mandava pra ela, olha aí, ó, tá vendo? Eu vou ter sucesso, tá vendo aí, ó, eu vou conseguir. E eu mandava mas era com essa intenção de compartilhar mesmo, né? E aí foi quando não tem como eu contar a nossa história sem falar de Deus, o que Deus fez, né? E aí foi quando Deus começou a tocar no coração dela, porque bem antes de a gente pensar em montar negócio, ela queria que a gente montasse algo junto, de noivo e tal, né? Era um outro, lembra? Ela sempre dizia que um dia ia ter um negócio comigo. Negócio com ela, né? E ela achava que era um negócio de noiva, porque ela gosta de noiva e tal, tudo mais. E aí Deus tocou no coração dela pra ela investir na gente, porque eu até falo pra eles hoje, né, pro José e pra Wilka, que eu sabia que ia chegar, né? Eu já tinha tido aquela convicção de que um dia ia chegar. Mas eu acho que Deus, ele une pessoas e propósitos, né? E eu vejo que Deus os usou para acelerar algumas coisas na nossa vida, que talvez levariam um tempo a mais, né? Eu até falo pro Jato, para que viver daqui 10 anos o que a gente poderia viver hoje, né? E até como eles falam também, eles também são abençoados através da nossa vida. Não é só uma via de mão única, né? É uma mão que se abençoam, né? E aí ela e o José, né, conversaram e tudo mais, e aí, né, chamaram, na época o Jasso estava trabalhando, né, e me chamou pra gente conversar e tal, e fizeram a proposta. A gente estava pensando em investir em gado e tudo mais, mas não deu certo, deu tudo errado pra gente investir, e eu tava com desejo no coração de a gente investir em ti, porque a gente vê potencial e tudo mais, quero saber o que você acha. E aí eu aceitei, né, eu vi assim, eu senti muita paz naquele momento, pelo que Deus estava fazendo e tudo mais, e aceitei. E o mais interessante foi o seguinte, foi porque ela falou assim, a gente investiu em gado, mas deu tudo errado. A gente tem uma casa para vender, que é com esse valor, que a gente, na hora H, a gente não conseguiu vender. E aí a gente continua colocando ela para vender. E vai depender. Se a gente conseguir vender, a gente vai entender como um sinal de Deus que ele está de acordo com o que está acontecendo, que é um sinal, né? Porque a gente estava com essa casa aqui, inclusive aqui em Porto Velho, era há anos tentando vender e não conseguia, né? E a pessoa, quando ela era para comprar gado, a pessoa já estava para investir e desistiu. Enfim, ela falou assim, aí tu dá uma pesquisada em cursos que tu gostaria de fazer, assim, mais especializado, porque o que eu tinha feito só era o workshop, né? E alguns cursos online e tal, muito, muito superficiais. E eu digo, tá bom. Ela falou assim, então tu fica orando aí, porque se der certo, aí eu tudo bem. Aí quando foi acho que foi no outro dia, 2 dias depois, no máximo, não, foi 2 dias depois. Aí ela falou assim, aí tu já viu onde é que tu quer fazer o curso? Aí eu falei assim, não, eu vou ver ainda, né, que tá esperando vender a casa e tal. Ela, não, Pri, a gente vendeu a casa no outro dia, a mulher já pagou. Aí eu fiquei, como assim? Apareceu uma compradora em 2 dias e já pagou, tá na conta. Aí ela, vê aí onde é que tu quer fazer o curso que já vai acontecer. Então, assim, as coisas, elas foi tudo muito rápido, assim, né? Porque do dia que a gente abriu até a inauguração, que até então era só o meu nome lá na área de casa, né? Acho que foi poucos meses, não foi? Foi pouquíssimos, acho. Não deu. 6 meses, eu acho, no máximo. 5, 6 meses, não foi? Uhum. Então, assim, o ponto que a gente achou foi muito... As coisas foram muito... A gente tinha ido visitar, não foi? Lá no aviário, um ponto novinho, todo pintadinho e tudo mais. A gente olhou, legal, bonito e tal. Legal, novo ponto, né? E aí, só que ninguém ficou com aquela paixão pelo lugar. E era um lugar bacana, era um lugar comercial, assim, tinha tudo para dar certo, né? Mas tudo bem. Aí, ela indo para casa, ela passou numa esquina, e era tipo um antigo estúdio de tatuagem. Tipo, era feio por fora e tudo mais, né? E ela tirou uma foto. E aí ela falou pro José, acho que aqui é legal e tal. Ela ficou bem animada, né? Nem tinha visto e tudo mais. Ela mandou a foto pra mim. Quando eu vi, minhas carnes tremiam. Eu vi o que é aí, eu tenho certeza que é aí. Ela disse, eu tenho certeza que é aqui também. Eu não sei, eu senti um negócio e tudo mais. E nesse ponto, não sei se tu sabe, que acho que faliu tudo que foi colocado lá, faliu naquela esquina. Sim. Todo mundo falou assim, ixi, vocês montaram aqui, foi porque aqui nada dá certo. E a gente já tá há 3 anos lá, né? E aí foi quando a gente começou, né, pra projetar. E aí a gente montou a sociedade, né? Eu, o Jartson, fala um pouco José. Quando tu foi pra fora pra fazer o curso, né? Foi, aí... O curso foi antes do salão, né? O curso foi antes do salão. Foi antes de abrir o... Foi. Quando a gente fechou, né? Vamos fazer parceria? Vamos.
Aí eles já falaram, né? Vê onde é que você quer fazer um curso, tal, pra tu ficar mais, você especializar ainda mais, para agregar valor e tudo mais, né? E aí eu vi o curso com a Mabel Garcia lá em Belo Horizonte, que primeiro é uma referência, assim, é uma referência até hoje. Eu costumo dizer que ela é minha mentora mesmo, assim, tudo as dúvidas que eu tenho com ela me deu o celular dela. É uma Até pessoa, hoje, assim... né? Até hoje a gente tira dúvida com ela. Sim, assim, todas as dúvidas. E ela é muito acessível, né? É uma bênção, assim, nas nossas vidas. E aí, fui fazer o curso lá em Belo Horizonte. Acho que fiquei quase uma semana, não foi? Mais de uma semana. Não, foi uma semana. Fiquei uma semana, fiz o curso, porque eu estava fazendo no Senac, lá em Rio Branco, só que é um curso mais tradicional, para alisamento e tal. Fiz mais por conta do nome mesmo, por ter um reconhecimento do MEC e tudo mais, né? Mas aí o curso de caixa mesmo foi lá em Belo Horizonte, né? E aí foi nesse meio tempo. Aí foi quando as coisas começaram a acontecer e foi tudo muito natural, assim, muito rápido, na verdade. Assim, acho que Deus olhou assim, demorou, mas agora vai ser ligeiro. Pá, e o negócio foi acontecendo. As conexões certas foram feitas. E interessante que até o ponto, né? Depois foi comprado, né? O ponto pelo José e a Vilca, né? Eles conseguiram comprar, a proposta era de aluguel, e aí, tava à venda, né, e ela falou assim, vê se ele não quer alugar pra gente, mas tu tá vendo que é venda, aí ela, não, mas veio com ele, aí viu com o cara, né, aí falou assim, não, tu vende não, assim, pra gente pagar parcelado, o cara, vendo. Nada, assim, foi tudo facilitando, assim. Aí o amigo do cara que alugou tinha uma linha de produtos. Aí eu já fiz amizade com a menina lá em Belo Horizonte. E o dono do ponto era meu amigo. Era meu amigo. A gente jogava futebol juntos e eu não sabia. Quando ele me viu, ele disse, e aí, cara? E tal. Aí começou a facilitar tudo, né? Também. E aí, para completar, ele ainda era sócio de uma fábrica lá em Belo Horizonte que vendia produtos salão. Né? Sim. Especializado para cabelos cacheados. Aí eu conversei com a bioquímica, eu não sei, farmacêutica, da linha lá em Belo Horizonte, na viagem que eu fui fazer o curso. Eu falei assim, se a gente parar, parece assim, uma rede que estava totalmente conectada, assim. Foi tipo uma experiência sobrenatural, a forma como as coisas estavam conectadas e a velocidade que as coisas aconteceram, assim. Foi bem, bem incrível. E quando foi o período que surgiu o nome Dona Caixa? Então, aí nesse período que eu fui fazer o curso, aí a gente já começou atrás do ponto e tudo mais, e a gente começou a conversar, nós 4, para ver qual nome ia ser. E aí, a princípio, eu queria que fosse meu nome. Eu vejo que é uma vaidade, assim, né? E aí, acabou que a gente chegou no consenso do Dona. Acho que foi o José, não foi que sugeriu? Eu não sei. Ele fala que foi. Até hoje há uma discussão. A Wilka disse que foi ela. A Wilka disse que foi ela. A gente, na verdade, a gente queria um nome forte, né, que ficasse na mente, assim, que desse um empoderamento e tudo. Aí acabou que esse nome que veio como sugestão, a gente sentiu que Dona, né, um nome empoderado e tudo, e que pegasse. É porque eu lembro que Rio Branco, tudo isso que os caras iam fazer, por causa do salão, já tinha um dom, bigode, dom, não sei o que. Eu tive um Dom Burger, né? Aí, Dom Burger, aí começou isso aí, né? Chegou um período que ficou bem forte, sei lá, em Rio Branco. Sim. Aí foi legal o nosso... Hoje ele até faz a parte do marketing com a gente, né? O Herberson. E aí a gente pensa numa logo, porque no início a logo a gente não estava conseguindo chegar no consenso, né? E aí ele fez, que é acho que não sei se a câmera pega, que eu fiz daqui depois, que é um coração feito de cachinhos, né? Uhum. E na logo, a original é dourado, né? E ele falou que a explicação dele, que ele criou, que significava o amor pelos cabelos cacheados, pelos cabelos naturais, e o dourado para mostrar a excelência do nosso trabalho. E eu achei muito legal, assim, quem vem sempre acha bem interessante, né, a logo. Foi uma criação do Herberson, assim. E assim, há pouco tempo agora vocês inauguraram a segunda unidade, né, dentro do estado. Sim, e aí é até interessante a tua pergunta, porque uma das questões do nome, né, até o José na época ele foi, né, bem incisivo, ele é melhor não, porque como a gente tem o intuito de expandir, foi legal, porque a gente sempre teve essa mente, assim, de querer crescer, né, a gente abre o teu nome em outro lugar, as pessoas vão querer você lá. E realmente, né, vai te procurar, né? E eu falei assim, é verdade. E eu vejo que era mais uma vaidade minha mesmo, assim. E aí... Teve o nosso primeiro convidado aqui, o Churrasqueiro das Estrelas, é o Ney. Ele foi passar até a virada de ano lá no Acre. Cara, ele tem uma equipe muito grande, cara. Muito grande por trás dele. É mesmo? Tem cara que... ali auxiliar dele, que assa carne também e tal. Mas é que ele tava explicando pra gente.
tipo, a figura dele, o Ney, já é o churrasqueiro das estrelas. Então, as pessoas estão esperando ele lá. Não adianta ele abrir um evento, ele fazer 2 eventos ao mesmo tempo e mandar os funcionários, porque as pessoas não vão aceitar. Vai falar, não, eu contratei o churrasqueiro das estrelas, eu quero o cara aqui. Então, isso ficou muito marcado em cima dele, entendeu? Ele falou que hoje ele tem dificuldade muito grande de fazer 2 eventos no mesmo tempo. E às vezes a equipe dele é tão excelente quanto ele, né? Mas eles são, cara, são muito excelentes. A equipe dele é sensacional, ele é um cara fantástico, cara. Sim. Então, assim, graças a Deus que a gente acabou chegando num consenso, né? Eu fui bem aberto, bem flexível também pra gente fazer. E aí, né, tu perguntou sobre a expansão. Assim que a gente começou, o Jarson não fazia parte de uma forma direta, né? Ele apoiou e tudo, tava ali, mas ele tinha o trabalho dele e tudo mais. E foi eu não podia parar, né? Nós ia comer. Porque no início ali do negócio não ia ter lucro, né? Era só aí tinha um fixo ali bem considerável só para segurar a mesa, então já tinha que trabalhar e tudo mais. E aí, depois de um tempo, a gente viu a necessidade de já fazer parte também, né? Da empresa e tudo, porque estava crescendo, porque até no início tinha os meninos ali na recepção, mas às vezes imaturo e tudo mais. E aí eu tinha que estar dando esse suporte, montar ali um padrão de atendimento no WhatsApp, de venda de produto, no atendimento lá dentro. Então, assim, chegou um momento que eu já não estava conseguindo mais fazer tudo com excelência, que era muita coisa, né? No caso, a gente abriu o dia 23 de dezembro de 2019, a pandemia estourou em fevereiro, né? Em fevereiro, março de 2020. Então, a gente ficou praticamente só 3 meses aberto, né? E aí veio o desafio de se manter sobrevivendo diante de tudo isso, né? A pandemia, né? E porque a gente teve que fechar, a gente ficou, acho que foi de 5 a 7 meses fechado mesmo. E aí, acabou que a gente teve que ficar sendo mantido de novo, né? E o nosso sócio, né? O José e a Wilka. Foi nesse período, eles porque... foram assim pra nós, nossa... Foram irmãos, assim, porque tiveram que ajudar a gente, porque a gente tava no negócio junto. Era sociedade, mas a nossa parte não tinha como manter, porque nossa parte era com serviço, com trabalho. Não podia, porque tinha que estar fechado, né? Eles ficaram mantendo um tempo, durante essa 7 meses da pandemia, o salário profissional dela. Foi o básico, né? Ou seja, sem trabalhar, entendeu? Então, assim... Né? E aí nesse meio tempo de pandemia, o Jardim pega Covid, porque ele estava trabalhando de Uber, né? Acho que pegou trabalhando e tudo mais, aí já viu essa luta. Além de a gente não tá podendo trabalhar, pegou Covid, ficou internado 13 dias, quase partiu, mas ficou. E aí, né, até a pandemia ele trabalhava como Uber, quando ele voltou do hospital e as empresas puderam abrir de novo, né? E aí foi quando o Jarson veio, de fato, fazer parte do Dona com a gente, assim, pra trabalhar mesmo, né? E ele, com toda a experiência dele de vendas e tudo, de atendimento, né? Ele é bem articulado. Foi fazer essa parte do primeiro contato do cliente com o Dona, né? E a gente sentiu, assim, um boom dentro do Dona, depois que ele foi para o atendimento, porque como ele é bem excelente nisso que ele faz, e ele se dedicando somente àquilo ali naquele momento, porque o primeiro contato do cliente com a nossa empresa é o atendente. É ali, ou ele entra ou ele não vem mais, né? E aí eu já fez trabalho muito bem, a gente conseguiu, assim, alavancar, assim, o acesso dos clientes ao salão muito. Porque né? eu entendi o seguinte, é um mundo muito novo para muita gente, né? Nós estávamos entrando num mundo onde as pessoas tinham muita dúvida, né? Então, o que eu pensava? Eu tenho que aprender um pouco, né? Então, eu comecei aprendendo um básico e eu pensei sempre que eu conseguindo trazer o cliente para dentro do salão, lá a gente transformaria uma avaliação num serviço. Então, a minha intenção sempre foi dar um excelente atendimento, né, no WhatsApp e trazer esses clientes para dentro. Não, e principalmente porque as pessoas estão acostumadas a ser maltratadas, a ser mal atendidas, né? E quando você chega num lugar que a pessoa te trata pelo teu nome, considera aquilo que tu pensa, aquilo que tu quer saber, se importa, quer te ouvir, isso é um diferencial, é uma parte da nossa identidade hoje como Dona Caixas, assim, né? A gente implementa mesmo. Trate como você gostaria de ser tratado. Ouça, teve esses dias, a gente tem a avaliação no Google, nós somos os mais bem avaliados do Acre, assim, em salão, não só no nosso segmento, né? E a cliente colocou, achei bem legal, ela falou assim, primeira vez que eu vou num lugar que estão preocupados com o meu conforto ergonômico na cadeira.
Porque realmente a gente vai inclinar a cadeira, a gente Uma coloca coisa uma que incomoda. almofada nas costas da cliente. Então ela observou que a gente estava preocupado. Você está confortável? Está tudo bem? Está machucando seu pescoço? Você quer uma água? Tá frio? Tá quente? A gente quer saber se ela tá bem naquele lugar, né? Então, assim, virou uma parte da nossa identidade isso. Então, quando as pessoas... É legal, porque além de as pessoas chegarem lá, se impactarem com o visual do ambiente, né? Que elas gostam muito, a gente investiu muito nisso. Com o atendimento. Vocês são do Acre mesmo? Vocês são de Rio Branco? Né? Porque não tem costume de você chegar no lugar, as pessoas te tratarem pelo teu nome, te tratarem bem, né? Verdade. Então, virou assim, parte da... O serviço de excelência, ele é a cereja do bolo do atendimento, desde o WhatsApp, a passagem dela dentro do salão, a forma como ela é tratada, o serviço é a cereja do bolo, que é o que ela, na verdade, é o que ela foi procurar. Foi um serviço, sair com cabelo bonito. Só que ela, além dela ter ido procurar esse serviço, ela ganhou, né, vamos poder se dizer, um bônus, né, que é algo que ela não ia encontrar em outro lugar. Ela viveu uma experiência que ela não encontrava. Exatamente. Exatamente, né? É a experiência do nosso primeiro contato. Sim. A gente tenta fazer o nosso primeiro contato que ela sinta desejo de voltar no lugar. Ó, a última mentoria que eu fui foi num resort na praia de Muro Alto. E eu achei incrível, cara. Achei incrível. À noite nós estávamos jantando. Tava eu e mais 4 amigos na mesa. E uma criança lá do segundo andar do restaurante jogou o lenço. Aí caiu na nossa mesa, um lenço de pano mesmo. Aí veio uma garçonete, aí perguntou assim, pessoal, tá tudo bem? Não caiu na comida de ninguém e tal. Aí um amigo falou, não, tá tudo bem, relaxa, tá ok e tal. Aí a esposa dele perguntou, moça, vocês são treinados pelo pessoal daqui do restaurante mesmo? Aí ela falou, ou do resort? Aí ela falou, não, é porque aqui a gente trata vocês como a gente gostaria de estar sendo tratado. Porque para vocês estar aqui não é barato. Então o dono aqui do restaurante, que é o nosso patrão, ele colocou na nossa cabeça que nós temos que entender que nós também estamos de férias, porque nós estamos conhecendo pessoas diferentes, nós estamos num lugar de excelência, a mesma comida que vocês comem, a gente também come, só que lá dentro. Então, assim, a gente tem que fazer vocês viver uma experiência única. Sim. Aí, legal, a gente teve essa experiência à noite. Quando foi na hora do almoço do outro dia, um garçom, tava eu, acho que a mesa já era bem maior, acho que tinha umas 8, 9 pessoas na mesa. Aí o meu amigo veio, aí o meu amigo sentou e falou assim, amigão, eu esqueci de trazer a água, você traz pra mim? Aí ele, claro, vou lá agora, sim, maior disposição, sabe, bem simpático. Aí o cara foi lá, trouxe uma água quente, uma gelada, um copo com gelo e um copo com gelo e limão. Aí ele falou assim, olha, desculpa, eu esqueci de perguntar o que o senhor queria, mas eu trouxe, e ainda trouxe água com gás. Aí ele ainda falou assim, eu trouxe aqui para o senhor poder escolher. Aí o cara olhou assim, o Thiago olhou para ele e ele falou assim, inclusive foi até o Thiago Bruno. Aí ele pegou e falou assim, cara, eu tô impressionado com o teu atendimento, velho. Aí ele falou, você tá fazendo porque você me conhece? Aí ele falou, não, eu faço isso para todo mundo, porque o fato do senhor estar aqui nesse resort, o senhor tem que ser tratado como uma pessoa especial. E para mim é um prazer atender vocês dessa forma. E depois da pandemia eu melhorei ainda mais o meu atendimento, porque eu fiquei quase 1 ano dentro de casa sem poder dar esse tipo de atendimento. Então eu prometi para Deus que a hora que eu voltasse a atender, eu iria melhorar 100 vezes mais o meu atendimento. Que legal. Cara, assim, uma experiência incrível com essas pessoas lá, cara, top demais. E é isso que impacta a gente, sabia? Não foi o lugar, se eu mostrar fotos e vídeos do lugar para vocês, cara, parece que não é nem no Brasil, parece que eu tô num Caribe de outro país, cara. Mas, assim, o que me impactou foi essas pessoas, entendeu? O atendimento, cara. Essa questão do atendimento, nós somos muito exigentes, né? Muito mesmo, assim. E a gente tem conseguido formar uma equipe de alto nível, assim mesmo. As meninas são... cara, é um diferencial no Acre. Tem gente que chega lá e fala assim, meu Deus... Porque é uma das coisas que eu sempre comentava com o Jazz, que é o atendimento lá. Precisa melhorar muito em todos os ambientes. Tem gente que chega lá e fala... como ela falou, tem gente que chega e pergunta até se nós somos acreano ou não. Vocês são daqui mesmo? Sim, nós somos daqui.
entendeu? Então, assim, nós conseguimos implantar um atendimento... Uma cultura, né, de excelência no atendimento. Exatamente. Então, tipo, tem cliente que chega lá que quer ser atendido por uma das meninas, não abre mão. Quero ser atendida pela Andrelina, quero ser atendida pela Camila, não abre mão. Aproveita e fala o nome de todas, senão vão ficar... Todas se sintam representadas. E aí, é o porquê. A gente faz as nossas reuniões de alinhamento, né? E eu já falei várias vezes. O cliente veio aqui, porque eu que apareço mais no Instagram e tal, né? Gera, apesar de não ter o meu nome, mas a pessoa, cadê a Priscila e tal? Ainda aparece pouco. Mas é porque foi muito pegado esses últimos meses. Não dá, é muita coisa mesmo. E aí, a cliente às vezes quer que eu atenda. E eu falei assim, o cliente precisa vir aqui sentir a mesma excelência do que eu for fazer, não sentir diferença com quem vai atender aqui dentro do salão e quem vai atender lá em Cruzeiro do Sul, que a gente começou o bate-papo sobre a expansão, né? E eu reuni com as meninas lá em Cruzeiro do Sul também, com a Isis, com o Joshua, que estão responsáveis pela unidade lá. Eu falei assim, porque a gente tem clientes que são atendidos em Rio Branco e tem clientes que são atendidos em Cruzeiro do Sul. Eu falei assim, eu não quero que elas sintam diferença. Tem que ser o mesmo tratamento, a mesma excelência, tudo igual. O resultado, claro que cada um tem sua particularidade, seu toque especial ali, mas o padrão tem que ser o mesmo. E nós vamos lá a cada 2, 3 meses, nós estamos indo lá para fazer reunião de alinhamento. É bem legal porque, assim, esses dias eu estava fazendo uma análise dos nossos perfis, né? E eu tenho quase certeza que cada um é uma personalidade diferente, né? Eu acho que a Wilka colérica, eu sanguínea, Jardson melancólico e José fleumático. Assim como predomina. Eu falei assim, cara, cada um tem... Zeca, é uma ofensa, Zeca. Não, mas cada personalidade tem suas qualidades e os seus defeitos, como todas, né? Aí vai de cada um trabalhar para melhorar, né? E aí é bem legal, porque a gente, né? Claro que a gente tem nossas diferenças, sociedade é igual um casamento. Eu e o Jartes, que estamos há quase 18 anos juntos, nós temos as nossas diferenças. Nós estamos há 18 anos juntos. Vamos fazer 19. Nós temos as nossas diferenças, é normal, mas a gente sempre tem conseguido administrar muito bem. Para a gente que já completou 3 anos, a gente está tendo muita sabedoria para lidar com tudo. E aí a gente conversou, vamos expandir, não vamos, o Jascara, Cruzeiro do Sul, é legal, tem potencial, não é uma cidade pequenininha, tem pessoas que precisam do nosso serviço, que vão querer esse serviço da forma como a gente entrega e tudo mais, ele ficava na mente da gente. O interessante é porque, tipo assim, nós já atendíamos, né, cliente de Cruzeiro do Sul, né, de todos os municípios ali ao redor, de Rio Branco, a gente vai já gente de Brasileia, Itaciolândia, de Tarauacá. Daqui de Porto Velho para ser atendido lá. Temos clientes daqui de Porto Velho. Velho. Erro ainda não tem um salão aqui, mas tudo bem. Nós temos muito cliente daqui que vai para lá, vão para lá, né, e é atendido lá pela gente. Então, tipo assim, aí eu falei assim, se nós vamos abrir uma outra unidade, que seja em Cruzeiro do Sul, né? Eu não porque eu sou cruzeirense, mas porque eu sei que lá é uma cidade que tem um potencial muito grande, né? E então depois da capital é ela, né? Depois da capital é ela. Então, assim, não tinha um salão específico, especializado. Tem pessoas que atendem, faz um pouco de tudo, mas assim, só isso, segmentado mesmo, não tinha. O nosso segmento é só nesse... E aí a gente conversando, vamos. Tá, então vamos decidir investir nisso. E aí, agora quem? Né? Em quem a gente vai investir e tudo mais. E aí a Wilka é um pouco olheira, ela. E aí ela pensou na Isis, né? Que a gente conhece desde criança e tudo, era da mesma igreja e tudo mais. Sempre foi cacheada, ela não passou pela transição, é interessante, ela não vive, né? Foi uma das poucas, acho que não vivenciou isso lá do salão, nunca desejou alisar o cabelo dela. E aí a Wilka conversou com a gente gente viu nela um potencial. Aí, a princípio, ela não queria muito, porque os pais queriam que ela formasse, né? Ela estava fazendo nutrição, né? Isso. E tudo mais. E a Wilka falou, será que ela sabe a dimensão do que é o negócio, do potencial que ela tem, de onde ela pode chegar, dos voos que ela pode alcançar? Acho que não, vamos conversar. Aí, conversa vai, conversa vem, conversou com o esposo dela, e aí eles aceitaram. Eles são de Rio Branco, a Isis tem família em Cruzeiro do Sul, mas eles são de Rio Branco, né? Então a base familiar assim, dele, mesmo o núcleo é em Rio Branco, né? O Joshua também e tudo mais. E eu achei legal, assim, eles aceitaram esse desafio de trocar de cidade para um negócio novo, né? E aí, desde da ideia, que tá mais de 1 ano atrás, né? A gente foi treinando a Isis. Levamos ela pro salão, é assim que tu vai fazer, ela não sabia pegar numa tesoura, quando ela foi lá pro salão.
Eu treinei ela praticamente 1 ano mesmo, aprendendo a cortar, fazer um bom atendimento, fazer uma boa avaliação. Ela passou por todos os setores, né? Para saber como funcionava e tudo mais. Depois levamos o esposo dela também. Aí nos últimos meses o Joshua foi para lá para treinar, fazer o papel que o Jartson faz hoje, né? Porque, na verdade, a gente pensa que não, mas são muitas coisas que tem que fazer. E aí, o pessoal acha que salão... Só quem trabalha é a mulher, né? E chega, faz o cabelo e vai embora. Né? É interessante isso aí que vocês estão falando. Coitado, ele tava com esgotamento mental esses dias. É isso aí que vocês estão falando, é engraçado, porque em salão de mulher, as mulheres trabalham e os homens atendem. E na barbearia, os homens trabalham e a mulher que atende. E eu vou te falar, trabalha muito, tá? Muito. Muito mesmo, muito. Assim, teve dias de WhatsApp, tem que falar com 60 pessoas ao mesmo tempo. Mas eu já resolvi essa situação pra ele, já vai acabar por esses dias. É porque, tipo assim, ó, esse mês de novembro e dezembro foi muito puxado, né? Então, assim, eu tinha dia que eu ficava ali na média de 60 a 90 clientes para responder todos Tira os dúvida, dias. quer comprar produto, quer agendar, quer né? Um monte de coisa. Então, é venda de produto, é fazer a gestão do salão para ver como é que o salão tá. Né? É fazer tá pedido de produto. Fazer pedido, ver se está todo mundo sendo atendido, ver se está faltando algum produto na loja, porque nós também somos loja dentro do salão, né? Então, assim, é muita coisa para fazer, né? E tem gente que acha que só quem trabalha ela. Empreender, pô. Tá empreendendo, né? Mas assim, Pri, hoje, qual a tua visão com os resultados que vocês têm hoje empreendendo? Qual a tua visão dentro do empreendedorismo e dentro da suposta estabilidade que o concurso público te dá? Hoje, qual a tua visão sobre isso? No dia que o Thiago Brunet estava lá, que eu tive aquele momento com Deus, eu esqueci de falar na outra parte. O Senhor falou assim, ó, eu quero te dar mais e você quer se contentar com pouco. Tava se limitando. Né? Então, assim, não que seja ruim, porque eu acho que cada pessoa tem um propósito, né? Então, para algumas pessoas... É o nome. Propósito, Cash. Então, assim, realmente, para algumas pessoas, o propósito de Deus é o concurso, porque deixa um propósito ali dentro daquele órgão, daquele lugar, e tá tudo bem, tá tudo certo, e a pessoa vai ser feliz com aquilo, né? Não tô menosprezando hoje isso, né? Mas, assim, o Senhor, ele tava querendo que eu expandisse a minha mente, eu quero te dar além, né? E eu ali querendo o fixo e menos, né? E eu vou falar isso aqui, eu nem queria falar, mas... Até no dia que a gente tinha inaugurado, porque a gente fez a primeira parte do salão lá em Rio Branco, né? E já foi uma estrutura bem legal, bem bonita. Não era grande, mas já era bem interessante. Um investimento muito alto. Foi um investimento bem alto, né? E aí o meu pai, às vezes, ia lá visitar e tudo mais. Aí ele, saiu com um curso tal. Ele falava desse jeito, ó. Sério? Não, vou já chegar aqui, recente. E aí eu, sério, pai? Não, tá, mas não vou fazer não. Sabe, assim? A gente expandiu, né? A gente praticamente dobrou. A gente dobrou, né, a nossa capacidade de atendimento no salão. Tem dia que a gente atende 35 pessoas, né? É muita gente passando dentro do salão, sendo que são procedimentos até que demoram um pouco e tudo mais. Aí, ó, agora depois que a gente abriu o salão, expandiu de Rio Branco, abriu em Cruzeiro do Sul, que a gente foi e voltou em Cruzeiro do Sul e não termina Cruzeiro do Sul, né? Ele me mandou esses dias no meu WhatsApp. Saiu o concurso tal, acho que é... Eu esqueci, isso, ó. Nós com 2 unidades da empresa. Entendeu? E aí, até hoje, a gente tá num lugar, aí ele vai me apresentar para algum amigo dele e tal, né? Aí ele, aqui a minha filha trabalhou no Bradesco. O orgulho dele é que eu fui bancária, sabe? Porque é legal, chega num lugar, qual é a sua profissão? Sou bancária. Né? E o ganhando tanto. Lá embaixo. Aí, qual a sua profissão? Sou cabeleireira, sou empreendedora nesse segmento. Ah, tá, né? E hoje, eu posso dizer que a gente já chegou a ganhar 5 vezes o que eu ganhei no banco, e para ele foi o auge, né, assim, e talvez do concurso que eu queria, que na época era do Tribunal de Justiça, para fazer, acho que era para analista, né? Então, assim, realmente, Deus me dá muito mais do que eu imaginei que eu ia ter. Eu estava conversando com uma cliente esses dias, né? Ela tem uma visão política diferente de mim.
E aí eu falei assim, ai Deus, espero que dê tudo certo, né? Agora que, né, os empreendedores consigam se manter bem, prosperando. Ela, por que vocês têm essa visão? Não sei o quê, não sei o quê. E ela começou a falar que ela gostava do concurso pela estabilidade. Aí eu falei assim, mas tu sabe que tu limita, né, os teus ganhos, né? Tu sabe que tu poderia ganhar muito mais se tu fosse um empreendedor e que, de fato, os empreendedores, microempreendedores, são o que sustentam o Brasil. Porque ela é professora, né? Eu falei assim, tu acha que tu gera? Não que esteja de errado a educação, a saúde, mas são gastos, é gasto, não tem lucro. Então, quem sustenta o Brasil é o empreendedorismo. E tu poderia ganhar muito mais. Nina, ela ficou sem graça, porque ela é toda militante, toda militante e tal, não sei o quê. Eu falei assim, mas eu não te julgo não, porque por anos eu quis ser concursada para ter estabilidade. Mas hoje eu posso falar que eu ganho muito mais do que eu iria ganhar se eu tivesse passado no concurso que eu queria. Aí ela ficou meio assim... No Brasil... Aí eu falei, só um minutinho, eu até falei pra ela, eu falei assim, mas isso é uma cultura que é criada na nossa mente, desde que nós precisamos depender do governo. Isso. E eu falei assim, não é essa mentalidade que eu tenho, mas tudo bem se tu tem. E ela ficou muito sem graça, assim, e ela é muito incisiva na forma dela falar, e eu vi que eu desestabilizei ela um pouquinho, sabe? Porque eu falei assim, hoje eu posso te falar que eu tô bem confortável. Aí ela falou assim, foi interessante. Não sei se tu vai lembrar. Ela falou assim, não, mas é porque salão dá assim dinheiro em dezembro, né? Eu falei assim, eu vou te falar que no meu pior mês eu já ganhei muito mais do que eu ganharia se eu fosse concursada. Aí ela, É porque, assim, o que é interessante é que as pessoas que... Eu sempre falo que eu acho que é os pais que implantam na cabeça da pessoa. Aí, tipo, um exemplo, o pai do pai dele era concursado, não sei quem era concursado. Aí ele vai falando isso. Então, é os pais que implantam isso na cabeça dos filhos. Sim. E uma das coisas que eu achei interessante no Brasil, cara, como que o empresário ele é criminalizado no Brasil. Ele é o cara que suga as pessoas, ele é o cara que é sonegador de imposto, até porque há muitos anos no Brasil nem tem como você sonegar imposto de empresa mais, depois que digitalizou tudo, não existe você sonegar mais A gente tem visto que é um imposto. absurdo, né, amor? Então, tipo, uma das coisas que eu fico impressionado, cara, principalmente o meio político criminalizar o empresário, mas ele não para pensar. Vocês compram produto de outro estado. Aquele estado de onde sai o produto de vocês já pagou imposto. Sim, quando ele entra no estado de vocês, você vai pagar imposto sobre ele de novo. Só que o cara que ganhou, a pessoa ali, teu cliente que ganhou o salário para comprar esse produto, ela já pagou o imposto do salário dela. Sim. Né? Então, assim, quem pagou o salário dessa pessoa que consumiu o teu produto? Foi a gente que pagou o imposto. Exato. Então, assim, as pessoas não param para analisar e não Sim. vê isso como ciclo. E a militância política, ela criminaliza o empresário. Cara, tem que acabar com os empresários, sei o quê. Revoltado. Sendo que a gente que mantém a máquina girando, né? Mas assim, já que a gente tocou nesse assunto político, independente do governo que esteja, eu acho que o empresário ele nunca deve desanimar e ele não tem que parar e ficar fazendo militância política, né? Se envolver com isso. Ele tem que se posicionar e ali tomar a atitude dele, e ninguém pode tentar convencer ninguém de mudar seu voto, né? Tá satisfeito com isso aí? Então beleza, faz a tua parte que eu vou fazer a minha. Independente do político que esteja lá, eu acho que a forma como nós vamos se posicionar é o que vai prevalecer, né? Diante da situação. A situação, tá difícil, chegou a situação, meu irmão, se reinventa, faz outra coisa, começa... parte para cima, porque se for ficar chorando porque governo X entrou e o Y saiu, vai dar ruim. Então, para ser sincero, as pessoas não pararam para pensar que você dá para ele e ele não dá nada para ti. Sim. Ele é teu sócio sem investir em nada. É o sócio que só pega. Que só ele suga. é o sócio sem investir nada. E as pessoas ficam todo mundo brigando, defendendo. Gente, ninguém parou para pensar nisso, pô. Tipo, por que eu tô brigando por esse cara? Ele não fez nada na minha empresa. Ele não injetou dinheiro, ele não facilitou só tira, nada. né? Entendeu? É o que eu falo. O tanto de imposto que a gente paga no Brasil, cada empresa era para ter, no mínimo, um policial na porta para fazer segurança. No mínimo. No mínimo. Porque o que a gente paga de imposto... Com tanto de imposto que a gente paga, quantas pessoas a gente conseguiria empregar, não é? Exatamente.
Exatamente. Só que acha que se tirar isso aí do empresário, não, ele não vai empregar não, isso aí ele quer para ele, quer para ficar andando de carrão e não sei o que e tal. Enfim, Mas né? quem mais burla a gente é os que mais cobram, a gente que paga o salário deles. Esse é o fato. Mas vamos lá falar de Dona Caixa, que é mais interessante. Sim, ele continua falando sobre a expansão, né? E aí nós 4 nos juntamos, né, para fazer... Só para lembrar que nós já estamos mais de 1 hora aqui. Eu já Tá, vi. já estão concluindo. E aí a gente fez a proposta para os meninos, né? E os meninos aceitaram e tudo mais. E eles são nossos sócios na unidade de Cruzeiro do Sul. Né? A gente tem uma mentalidade desde o início, assim, realmente de abençoar pessoas, né? Por isso que a gente fez essa proposta, assim, para eles, Legal. né, para fazê-los crescer também, motivar também quem tá perto ali. Eu recebi uma palavra uma vez, eu giro que ela no sobrenatural. Eu recebi uma palavra um dia que uma mulher foi lá em casa e ela apontou lá para o salão. E ela falou assim, isso aqui que está acontecendo é só o início do que Deus tem para fazer. Né? E todos que trabalham com vocês vão prosperar. E é incrível ela falar isso, porque desde o início, nós 4, a gente sempre quis que quem trabalhasse com a gente pudesse ganhar mais, né? Só que a pandemia, né, atrapalhou tudo, os nossos planos e tudo mais, mas agora a gente já começou a implantar. Tipo, já tem uma das meninas que é comissão, só comissão, e ela ganha muito bem. A outra menina que trabalha com a gente também começou a ganhar comissão em cima do que ela atende. E isso motiva, né? Isso traz ânimo e as outras já ficam motivadas também. Né? O fato dos meninos, né, o Joshua e a Izzy terem entrado como nosso sócio, motiva também porque eles se sentem parte do negócio. Então, assim, em Rio Branco somos nós 4, né, como sócios, e é bem legal porque cada um tem a sua função. Cada um trabalha na área e como é muito complexo, assim, é que eu já estava falando. Quem olha de fora acha, tipo assim, só eu trabalho. Mas ele trabalha pra caramba. O José também tem o papel dele, a Wilka também. Cada um cuidando de uma área, do jurídico, do contábil, do administrativo. É muita coisa. Né? E, assim, é legal porque a gente vê como nós temos crescido em relação aos nossos concorrentes. Mas, por exemplo, eu vejo que as nossas concorrentes são sozinhas, assim, não tem apoio. Esse apoio que a gente traz é muito legal, assim, parece que expande. Porque enquanto a gente está ali, dando o nosso melhor para o cliente, resolvendo os problemas e tal, administrando ali diretamente com a equipe e com o cliente, o José e a Wilka estão trabalhando já em outras coisas para a gente expandir, para a gente crescer. Né? Então, a gente vê que esse trabalho em equipe tem sido também um referencial no trabalho que a gente tem feito. Porque a gente divide a carga. É pesado, é muita coisa. Eu olho hoje, eu não sei se eu daria conta sozinha, eu não sei se daria conta só eu e o Jace, porque é muita coisa para fazer, para você fazer com excelência, para você expandir e crescer mesmo, na proporção que a gente sempre sonhou. E aí os meninos assumiram lá, né, são sócios nossos também com uma porcentagem lá em Cruzeiro do Sul, e a gente tem visto, assim, um potencial em Cruzeiro do Sul. Não só a porcentagem, eles têm os salários profissionais dele, fixo. mais a porcentagem dos nossos lucros. Sim. E assim, a gente vê eles trabalhando motivados e tudo, porque eles estão trabalhando por algo que é deles também, né? E assim, aí a gente não quer parar por aí, não. A gente quer crescer, legal, quer expandir, quer ir para além. E tem gente do Rio que manda mensagem no Instagram, vocês são de onde? Aí a gente fala, meu Deus, do Acre, abre aqui no Rio de Janeiro. Gente de Belo Horizonte, do Sul, teve uma menina de uma cidadezinha do Sul, lá de Rio Grande do Sul. Nós já atendemos gente que veio dos Estados Unidos de férias aqui, lá no Acre. Foram atendidos pela gente, né? Gente do Peru, da Bolívia. Todas essas pessoas que passam pelo Acre, vão no Google, procura lá salão de caixa, nós somos referência, né? Nós somos o primeiro lá, então vão lá para o nosso salão. Então, assim, a gente tem atendido muita gente de vários lugares. Teve um dia desse uma cliente nossa, eu postei lá sobre o aniversário do Dona, né? E aí eu postei a foto de nós 6, eu, Jace, a Wilco, o José e o Josh e a Izzy, né? Que estão lá em Cruzeiro do Sul. Ela falou assim, só tá faltando na foto os 2 sócios de Brasileia. Porque o sonho dela é a gente abrir em Brasileia. Tipo, por favor, vê alguém aqui e tal, né? E ela Tem uma cliente que saiu daqui, que foi ser atendida lá, uma cliente nossa. Aí ela disse... eu vi que vocês abriram uma unidade lá em Cruzeiro do Sul. Tá faltando uma lá em Porto Velho, hein? Vocês estão recebendo sugestões direto e ainda não pegaram a chave.
Cuidado, senão o time passa, tá? É porque O assim, time A gente precisa de passa. sócios. É porque assim, tem muita coisa boa para acontecer. Esse ano nós já nos reunimos, né, como Sim. sócios, né? E tem muita coisa boa que vai acontecer. A gente já entendeu? está sentindo a necessidade de ampliar de novo em Rio Branco. Então assim, tem algumas etapas que a gente não pode pular agora, entendeu? Que elas fazem parte do nosso planejamento de 2023. Sim. Né? Então a gente não pode pular algumas Já tem planos para etapas, né? 2024, né, Já também. tem planos para 2024 também. Então é tudo assim, desde o início, é tudo fazer com muita calma, né? Subindo cada escada. Cada degrau. Cada degrau de maneira correta, não pulando os degraus, né? Mas uma coisa que eu observei assim na história de vocês é que vocês perceberam que quando vocês começaram a seguir processos é que o negócio começou a crescer e foi expandindo? Sim. Tu percebe que lá atrás faltou isso nas lanchonetes? Sim. Não seguiu o processo? Na verdade, assim, é como eu te falei no início, o que nós estamos vivendo, o que eu passei, nós passamos, porque ela fez parte, querendo ou não. Trouxe experiência. Né? Trouxe a experiência para Sim. viver o que a gente está vivendo hoje. Então, por exemplo, hoje nós tratamos dinheiro de uma maneira diferente, como nós tratávamos há uns anos atrás. E agora é interessante, sabe o que? Eu até falei lá atrás. A gente inverteu um pouco os papéis hoje em dia, assim. Às vezes eu quero... Tu é a doida. Vamos fazer ele é aqui. Ei, calma aí. Mulher, te acalma aí. Tu não tá pensando, não? Aí eu, menino, tô entendendo não isso aqui. Agora que eu tô ousada, tu não quer mais ousar, Agora tá pensando com a cabeça dele. No caso, nós 4, tem hora que, assim, a Wilka quer voar, e com ele também, as 2 PP. Tá eu e o José dá uma seguradinha aqui, assim. Aí inverte, né, amor? É isso, né? O que mais aí que a gente tem pra falar? Então, hoje, assim, teria algo lá atrás que vocês gostariam de agradecer, de reconhecer que ficou faltando? Te agradecer. Esses dias eu tava vendo uma entrevista e para mim fez bem sentido, assim, perguntar a pessoa se ela mudaria alguma coisa, né? E eu achei interessante quando ela disse que eu não mudaria nada. E eu achei, para mim fez sentido, porque se eu mudasse qualquer coisa, talvez eu não estaria onde eu tô, né? Tudo serviu para trabalhar em quem nós somos, nosso caráter, a forma como nós lidamos com o negócio, com o dinheiro, com as pessoas. Então, talvez se eu tivesse feito diferente, a história ela teria tido um rumo diferente, né? Então, assim, por mais que foi difícil, tudo que a gente passou, talvez foi necessário passar, né? Pra gente estar. Então, assim, eu sou grata até pelas lutas hoje, assim, mesmo. É uma questão que a gente sempre fala, é que todas as lutas que nós vivenciamos, nós nunca murmuramos por nenhuma delas. Nós sempre demos graças a Deus em tudo que nós passamos. Que a Bíblia fala que nós temos que dar graça em tudo, né? Graça. Então, assim, nós nunca apontamos o dedo, né, na cara de Deus, falando assim, tu é culpado por isso. Não. Senhor, obrigado por tudo. Nós somos gratos ao Senhor porque hoje nós temos o que comer. Então, assim, a gratidão a Deus fez com que todos os processos fossem passados de maneira aplausível, não sei se essa seria a palavra. Né? Enfim. E quando fala de gratidão, hoje, assim, vocês são mais gratos a quem? Primeiro a Deus, porque eu acho que tudo o que tem acontecido foi promessa, né? Ele mostrou e ele tem cumprido, né? E ele usa pessoas, né? E assim, nas nossas vidas, assim, a Wilco e o José se deixaram ser usados por Deus para nos abençoar e para serem abençoados também através das nossas vidas, né? Então, eu acho, no dia eu falei assim, não sei quem foi mais doido, se foi vocês ou se foi eu, porque o nosso negócio era um embrião, né? Eu penso que eu e o Jardim, a gente já estacionou, né? O negócio... E eles entraram, né, com aquilo, mas não tinha perspectiva, tipo, vai ser sucesso. Porque eles não conheciam, eles acreditaram muito. Foi, acreditaram sem ver, assim. Sem ver. Tanto é que ele perguntou assim, Pri, tu acha que isso vai dar certo? Eu lembro que ele falou desse jeito assim. Interessante a expectativa dele. Ele falou assim, Pri, tu acha que isso vai dar certo? Porque, né, era esse investimento financeiro alto. Eu falei assim, eu tenho certeza que vai dar certo. Eu falei desse jeito. Eu tenho convicção que vai dar certo.
Porque, primeiro, porque Deus tinha me prometido. Segundo, porque eu fiz uma análise do mercado e era muito propício e ainda é. Hoje tem várias regiões do Brasil que não tem esse segmento que a gente tem e que se implantar vai ser sucesso, vai prosperar mesmo. Porque é um segmento que está crescendo ainda. Né? Começou de 4 anos para cá. E o nosso Brasil é gigante. 70% da nossa população tem algum tipo de curvatura no cabelo. Né? E muitos não aceitam por um padrão que foi estabelecido, mas está se quebrando. Hoje as pessoas estão se aceitando com as suas diferenças, né? Com as suas marcas e tudo mais. E aí, quando ele falou isso, ele acreditou no que eu disse. Eu não sei se eu fui mais doido de dizer vai dar certo, né? Ou ele de acreditar. Eu, no pior das hipóteses, vai perder um valor, né? E assim, tem dado certo, né? Aqui em Rio Branco, a gente vê, porque a gente ampliou, nós estamos precisando ampliar de novo pela a procura que a gente não tem conseguido dar conta, graças a Deus. Em Cruzeiro do Sul também tem crescido muito, então, assim, as expectativas são grandes. Né? Então, assim, eu sou muito grata, né, a Deus e a eles que se deixaram ser usados, eu penso dessa forma. É isso. Legal, show de bola. Mas eu acho que a Pietra merece um reconhecimento. Sim. Porque ela foi a inspiração. Sim! Deus usou a Pietra, porque eu vou te falar uma coisa, né? Ó, a minha frustração com o meu cabelo era tão grande de preconceito dos outros e comigo, que eu orava. Eu falei assim, Deus, manda a Pietra de cabelo liso, porque eu não quero que ela passe o que eu passava. Eu não queria que ela sofresse o que eu sofria com o meu cabelo. De ter que alisar, de ter que estar prendendo, porque os outros falam que é isso, que é aquilo, cabelo. Então, não era porque eu não gostava, porque eu achava cacho lindo, mas porque eu não queria que ela passasse pelo que eu passei. E Deus não mandou o que eu queria. Porque eu teve um amigo que orou, que ela é crespa, é negra, e ela orou e a filha veio de cabelo liso, igual o pai dela. Literalmente no prende o cabelo da menina. Mas aí tinha um DNA de cabelo liso. Não, mas o meu pai tem cabelo liso. Não, mas seu pai, mas o Jadson não tem. Não, mas claro que... Meu pai é liso, era branco, né? Mas há um DNA. Cabelo né? liso. Tipo, o cabelo dessa minha amiga poderia ser, da filha dela, poderia ser mesmo, não do lado. Levemente cacheado, que ela é negra e crespa, né? Mas a filha veio de cabelo. Deus atendeu o desejo do coração dela, porque ela ainda teve uma história muito mais dolorosa que a minha. Era de alisar e causar feridas no couro cabeludo e ter que tratar por dias para poder curtir o cabelo liso, né? A preta do cabelo feio. Então, assim, ela sofreu muito mais do que eu, muito. Nossa, eu até gravei um vídeo com ela, tá aí no nosso feed. Eu fiz uma entrevista com ela durante o atendimento. E eu, por ver que Deus atendeu o desejo do coração dela, sabendo um pouquinho do que eu tinha passado, eu não queria que a Pietra passasse. Senhor, por favor, manda essa minha de cabelo liso. Não é que ela nasceu de cabelo liso, eu fiquei toda empolgada, né? Nossa, Deus ouve até esse tipo de coisa. E aí depois a menina foi fazendo só as pipoquinhas na cabeça, né? E Deus não atendeu, porque o propósito dele pra minha vida, pra nossa vida, veio através da vida dela, né? Então, assim, às vezes a gente acha que sabe o que é melhor pra gente. Eu achava que eu sabia que era o melhor pra mim e pra ela, né? Eu achava Interessante disso. que agora, né, depois de tudo isso, através da vida da Pietra, nós temos ajudado muitas pessoas. A gente tem ajudado pessoas empregando e ajudando pessoas se amando novamente com a sua naturalidade, como Deus os fez, né? Não que tem problema de... A gente tem umas histórias muito loucas lá no salão. Muito, né? De chorar, assim. Teve uma cliente, ela foi de Acrelândia, ela é branca, ruiva e crespíssima, cabelo afro mesmo. Só pra tu ver. E aí ela usava o cabelo na cintura liso e eu cortei, acho que 2 dedinhos de cabelo. E arrumei e tal, aí mostrei pra ela. Essa mulher entrou num pranto, chorar de soluçar. Meu Deus, o que foi? Achei até que eu tinha feito alguma coisa de errado. Ela, você tá me mostrando que eu sou linda do jeito que eu sou. Porque a vida inteira me disseram que eu era feia com esse cabelo. Nossa, não tem preço, assim. E essa história é uma em várias, assim, de chorar. E, meu Deus, eu sou assim, eu sou bonita, tu tá me mostrando. Então, assim, Deus usou a Pietra pra gente transformar milhares de vidas, assim, porque acho que eu perdi até a conta de quantas pessoas a gente já atendeu, né? A gente tem cliente lá que com 20, 30 anos que não sabiam como é que era o seu próprio cabelo. Não tinha ideia. Tem ideia do que é 20, 30 anos sem conhecer o seu próprio cabelo, né? Assim, é uma questão de identidade mesmo. Vocês estão fazendo as pessoas viver experiência Sim. com o ambiente, o tratamento.
e estão trazendo realizações e aumentando a autoestima das pessoas. E o nosso lema é redescubra-se, seja você. E é top. E assim, quando você faz coisas para ajudar pessoas, não focando somente no dinheiro, tem de 99,9% de dar muito certo. É por Tu isso acredita que tá dando certo. que no início, assim, quando eu já tinha feito a transição, antes de a gente começar o salão, nem lá na área de casa, não. Aí o pessoal, ai, teu cabelo é tão bonito. Eu falei assim, tu tem que fazer assim, assim. Aí eu já pegava ali perto eu nem via, conhecia a pessoa, já ia arrumando, assim, pra ver se ela se sentia bonita. E um dia perguntaram, assim, que o teu propósito, acho que é alguma coisa nesse sentido, é algo que você faria até de graça. E quando eu pensava, era algo que eu faria. Mesmo se eu trabalhasse em alguma outra coisa e eu tivesse a oportunidade, tipo assim, uma menina tá triste com o cabelo dela, não vamos lá em casa que eu vou arrumar teu cabelo, eu arrumaria de graça, sabe? Só pra ver ela feliz e bem com ela mesma, assim, porque eu sei o quanto isso foi importante pra mim. Então, assim, como eu não tinha ajuda, não tive apoio, você poder apoiar o outro, né, fazer isso era muito gratificante, assim. Então, hoje, que nem tu tá falando, pra mim, hoje o resultado financeiro, ele é a consequência, assim, de algo que eu faço com muito prazer. Foi interessante a Isis, né, que tá lá em Cruzeiro do Sul, que a mãe dela queria que ela terminasse a faculdade, não sei o quê. Ela falou, meu Deus, lutei tanto pra menina formar em nutrição e a menina, eu vejo o brilho nos olhos da menina cortando o cabelo. Que a Isis se deleita. Ela tem um vídeo que ela gravou esses dias com uma cliente, ela gravou, não sei se tu chegou a ver no nosso perfil. Aí ela virou assim, fazia anos que a mulher não se via. A mulher entrou no pranto. Tá lindo, meu Deus. Aí foi um chororô de todo mundo, assim, né? Então ela sente esse impacto de estar transformando a vida. E sabe uma coisa que é bem assim, fixado no brasileiro, é aquela questão que você estava falando sobre o status. Porque as pessoas falam assim, poxa, eu queria que fosse nutricionista e virou cabeleireiro. As pessoas tratam cabeleireiro, barbeiro, outras profissões como uma simples profissão. Só que não vai te dar sucesso profissional, né? Algumas vezes, quando eu era mecânico de máquinas, algumas vezes eu quase assim, meio que as pessoas tinham um certo preconceito, entendeu? Com a minha profissão. Aí teve certas vezes da minha esposa falar assim, só que tem médico que não ganha o que ele ganha, entendeu? Porque as pessoas acham que é um simples mecânico, acostumado com aquela imagem do cara sujo, que não ganhava nada, o cachaceiro que ganhava lá para beber sua cachaça, o seu cigarro e tava tudo certo. Uma coisa bem interessante, a minha esposa, ela desistiu da faculdade. Ela parou de fazer faculdade quando ela entrevistou uma senhora que vende pipoca lá no centro, na praça ali, quase em frente ao Colégio Acreano. A minha esposa perguntou, quanto que a senhora ganha? Ela falou, só esse carrinho aqui, em torno de 15 mil, 20 mil por mês. Aí a minha esposa falou, a senhora tem quantos? Ela falou, a gente tem 3. Tem a minha nora e meu filho que fica no outro. Aí elas conversando ali e tal, e ela pegou e falou assim... moça, ainda vai terminar porque o meu filho já chegou pra gente ir embora. Aí a minha esposa olhou assim, mas a senhora vai de quê? Ela falou, não, aquela caminhonete ali é minha, ela tava no S10 zero. Aí a minha esposa falou, cara, dá mais dinheiro vender pipoca do que a faculdade que eu tô estudando, pô. Então, assim, são pessoas que você passa ali no dia a dia e não dá moral, não é? Não Sim. dá atenção mínima. Tem uma cabeleireira que eu fiz até curso com ela, né? A Bianca Ruma, ela é milionária. Milionária, né? Pouca coisa, não. Assim, o nosso produtor aqui, cara, o Davi, ele tem uma história também que o povo batia na tecla, que ele tinha que fazer concurso, casou aí, veio embora pra Rondônia sem nada, cara. Veio de favor, nem dinheiro pra pagar passagem ele tinha. E chegou aqui e o povo colocava na cabeça dele que ele tinha que fazer concurso e ele mantendo o foco. Não, eu só preciso de um computador, Trabalhava na cozinha, né, Davi? Trabalhava na cozinha da sogra, velho. Na cozinha da sogra. Então, assim, o cara manteve o foco. A agência tem quantos anos, Davi? 3 anos. 3 anos. Nossa, mesmo tempo que a gente. Tem muito cliente bastante conhecido. Tu falando isso aí, né? Eu voltando naquele negócio que você tava falando sobre o meu pai, né? Quando foi agora semana passada, ele mandou o link de um concurso, né? Aí eu tava conversando com a Vilca no WhatsApp, eu falei assim, Vilca, tu não acreditar.
Aí ele, o que foi? O pai mandou aqui no negócio do concurso. Sempre... E onde eu chego, ele fala que eu trabalhei no Bradesco, né? Aí ela se chateou naquele jeito dela. Ela, fala pra ele, menina, que hoje tu é empresária de sucesso, que tu emprega 16 famílias, que tu não precisa disso, não. Tu tem que falar, eu já tu tem que... falado. O teu pai precisa entender. Aí eu... Ela acredita que a gente dissesse até quanto que a gente ganha, né? Aí eu disse sim, aí eu mandei, né? Aí eu falei assim, eu vou colocar amor nas tuas palavras, que ela tinha mandado. Tu tem que mandar assim, ela mandou, né? Aí eu mandei, pai, não vou mais fazer concurso. Hoje a gente tem 2 empresas, né? Eu trabalho com o que eu amo, ganho muito bem por isso. E a gente abençoa 16 famílias com a nossa empresa. Então, assim, obrigada, tá? Mas não vou fazer, não. Ele, tá bom, minha filha. Tá, amém. Forte, ó. Mas, gente, é isso aí. Chegamos mais um final de mais um podcast. Eu queria agradecer aqui mais uma vez vocês. Obrigado mesmo, tá? Era pra ter acontecido aí em 2022, mas não tinha tempo. A gente assim, abriu o ano, não foi? Pois é, abriu o ano já com chave de ouro aí. Eu espero que a história de vocês possa motivar bastante pessoas. Ajuda a gente a divulgar lá, a gente vai marcar vocês para vocês compartilhar, tá? O vídeo quando sair aí para as pessoas assistir lá pelo canal para poder entender melhor da história de vocês. Sim. E deixa a rede social de vocês aí, Pri, deixa a rede social do Dona Caixa para quem quiser estar conhecendo. Agora eu te garanto que você vai caçar problema com o povo aqui de Rondônia, cara. Quero agradecer, né, o convite do Ale, assim, ele faz parte da nossa história também, né, ele e a Vilmara, assim, viram muitas coisas, né, que a gente passou, então eles são testemunhas, né, do que Deus fez, do que Deus tem feito, eu acredito que irá fazer, né, então eu quero agradecer. Deixa eu só falar mais uma coisa aqui. Quando a gente vinha pra cá, pra Porto Velho, eu tava até falando pra ele, a gente até falou pra ele, nós estava lembrando do pão caseiro que a gente fazia. Sim, verdade, né? cara. Lá a gente lá sem dinheiro casa. Pra comprar pão, velho. A gente fazia pão, compramos a massa, não, o Alexandre sabia fazer o pão. Não, Vilmara. Era a Vilmara, né? Mas não, eu que fazia com ela. Aí, não, vamos lá pra casa, aí a gente faz um pão e tal. Todo mundo liso, não tinha dinheiro nem pra comprar o trigo. Eita, vou contar aqui, não sei se vocês vão deixar no vídeo. Teve uma vez, né, a gente foi para uma palestra que Deus usou um irmão para falar com o Alexandre, que a gente nunca esqueceu, né, uma promessa, e hoje a gente vê Deus cumprindo, né, o que ele prometeu naquela época. E aí a gente terminou... Sardinha, né? Foi. Aí a gente terminou o seminário, né, aí eu falei assim, amor, vou ver pra gente comer com a Vil e com o Alexandre. Aí a gente foi lá, eu falei, viu? Aí eu falei assim, ó, e eu só soube desse final agora. Aí eu falei assim, viu, vou ver pra gente ir lá pra casa de vocês comer e tal. Aí ela, tá, vamos ver. Aí a Vilmara foi lá no Ale, eles querem ir lá pra casa, mas não tem nada. Aí ela falou assim, Pri, naquele dia a gente despistou porque não tinha nada lá em casa. Eu falei assim, talvez a gente queria ir pra lá porque lá em casa também não tinha. O miserável pedindo esmola pro outro. Aí, assim, cara, a gente ri hoje, mas é incrível, assim, ver o que Deus fez, né? E Deus tem feito, assim, só Deus mesmo, assim. Verdade. Mas deixa aí, Pri, a rede social aí pro pessoal. O nosso Instagram é Dona Cachos, Dona com 2 N's, Dona Cachos Oficial, no Instagram. Lá vocês têm contato para as 2 unidades de Rio Branco, todo o nosso trabalho é feito lá no Instagram do Dona. Legal. Pessoal, é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado aí. Eu sou Ale Costa e fica aqui mais uma vez o convite para você assistir aí nosso Propósito Cast. Fiquem todos com Deus, um forte abraço.